Deixa eu tomar água que hoje o negócio aqui. Hoje o negócio aqui, meu amigo. Hoje o negócio. O que é esse anel de demônio aí? Isso aqui é de caveira, né? Eu gosto de caveira aqui. Eu sou uma caveira, né? Você também. Somos esqueleto por dentro, você não sabia? Mas por que você tá usando esses demônios? Rock and roll. Sou rock and roll. Mais caveira, tem caveira aqui, mas caveira, rapaz. Deus que me livre. Vamos começar mais um Deus Zebra hoje, porque hoje o negócio Chapa. é sério, meu amigo. O parceiraço de muita gente, Paulinho. Hoje sem gracinha, sem piadinha, seu Alan. Não sei se eu vou conseguir, não. Sem risadinha, porque o negócio hoje é sério. Estamos recebendo aqui Blog do Paulinho. Moleque. É o nome dele. Virou o nome dele. É Blog do Paulinho. Todo mundo conhece. Você devia botar no seu RG lá. Blog do Paulinho. Vai no cartório aqui na Moca, que tem um aqui, pô. Você sabe que o nome do meu cachorro é Blog, né? Sério? Vai chamar de Blog do Paulinho. Aí, tá vendo? Boa. Blog do Criativo. Paulinho. Grande Paulinho. Ah, legal. Agradeço muito o convite de vocês. O Alfinete eu acompanho desde a época do Pânico. Aliás, meu filho é fã dele. Manda um abraço pro seu filho. Vai legal, vai Todo ficar muito mundo é fã contente. dele, eu Vai sou ficar fã muito dele contente também, realmente de pô. saber que eu vim aqui. E é isso, tô aqui para responder o que vocês Rapaz. perguntarem. E as histórias? Só que ele contou fora do ar. Nossa, velho. O homem tem amizade O que com o cara todo mundo. contou aqui fora do ar derruba a live. Todo mundo ama ele de paixão, né? Mas o Paulinho é um cara que tem inimigos, mas também tem muitos amigos. Sim, claro. Né? Eu tenho um público fiel, que há quase 19 anos acompanha o blog, a maioria deve gostar, né? Eu acho. Pô, pra caramba, velho. Agora nas redes sociais é que é o problema, né? Rede social que o mais tem é hater, né? O mais tem é... E tem os comprados também, né? Exatamente. Você sabe bem, né, como é que funciona isso aí, né? Tudo. Aí, mas eu nem dou bola, pra dizer a verdade, viu? Eu quero que eles entrem no blog, porque quanto mais entrarem, mais eu ganho. Exato. Então, por Mas favor. Exato, o cara entra isso. também lá na sua rede pra te xingar, É bom pra você. ele tá engajando você, tá bom pra divulgando você. Não, Eu agradeço. aprendi isso aí Eu também. aprendi Pode xingar. isso também. Os Xinga caras mandam lá, eu deixo. Eu É. nem respondo. É isso, eu Pode nem ligo xingar. também. Nem respondo. Xinga Falou. nós. Beleza. É, Manda, é, manda, xinga. manda. Bom, muito bem, meus queridos. Vocês vão ver o que vai acontecer hoje aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer hoje aqui, em nome da Lead Travel, Aê, Lead a nossa Travel. parceira que agora está no 9º andar da Avenida Paulista, 302, para você viajar com tranquilidade e sem estresse. Realize as viagens da sua empresa com maior eficiência e menos custo. Viagens corporativas é com a Lead Travel, meu querido Paulinho do Se blog. precisar, Paulinho. Você que precisa Tá fazer no aquela jeito. sua viagem, vai levar a sua equipe de trabalho, treinamento, evento, Isso. viagens corporativas é com a Lead Travel. Quem não tem Leila Pereira, tem Lead Travel. É isso. Grande amiga sua, Leila Pereira. Aliás, ela vai muito para Nova York, hein? É bom você fazer essa propaganda para ela. Você vai explicar a sua história com a Leila Pereira daqui a pouco aqui. Mas, por exemplo, o Corinthians não tem a Aeroleila. Não tem. Não Tem que consultar ali de Lead Travel, Travel, lógico. pô, quantas É. pessoas viajam numa delegação de uma equipe assim, de galera, futebol? Umas 100 pessoas, acho, né? Por 100 aí. pessoas. Então, É. pra dar cagar. Cartão corporativo. Nossa, Vai usar na. né? Não, se você fizer tudo com a Lead Travel, você já acerta tudo Fica antes. tudo bonitinho. Não tem como dar erro. É. Então, evite problemas, evite aquela surpresa desagradável. Contrate a Lead Travel para a sua viagem corporativa. Novo parceiro também, já, meu querido Ricardinho. Legal, hein? Novo parceiro para você que gosta de fazer os seus jogos Aí. online. Preste muita atenção moleque. no que eu vou te explicar sobre a aposta legal. Já, antes, as boas-vindas aqui do Paulinho. Grande Paulinho. Ele vai só explicar aqui como ele começou a carreira dele e a gente vai pra aposta legal, porque aí depois, ó, Paulada pra tudo quanto é lado. é velho. pau no E gato. bomba pra cacete. Paulinho, como é que você se enfiou nessa parada? E como que você sair, você não sai E mais. como você sobreviveu, né? Pois Até é. hoje. O homem é louco. Cara, era pra ser um hobby. Eu era motoboy. Mas você é daqui de São Paulo. Sou de São Paulo. Bairro da Moca, aliás, pertinho de vocês aqui. Eu era motoboy. E eu era dono de uma empresa de motoboy, mas eu era mais motoboy que os motoboys porque precisava ganhar muito dinheiro. Então, para poder manter a casa, aquela coisa toda, eu andava mais do que eles. Só que eu tava... É por isso que é louco, né? Motoboy, velho. É por isso Não, que é eu louco. viajava todo dia. E aí o que acontece? Eu tava puto da vida, cara, porque eu falei, porra, eu tô com 34 anos e fazia 4 anos que eu era motoboy. E eu falei, pô, vida chata e tal. E eu falei, eu vou criar um blog assim pra desanuviar a cabeça. Mas eu falei, o que eu vou falar nesse blog, né? Fiquei pensando, eu falei, que nome que eu vou dar? Aí eu falei, bom, minha mãe me chama de Paulinho. Vai ser Paulinho.
Eu vou falar do quê? Do Corinthians? Eu falei, não, só do Corinthians não. Só do Corinthians é chato e restringe muito. Eu vou falar de tudo que eu tiver vontade de falar, porque eu tenho opinião sobre tudo. Mas o que aconteceu? Eu frequentava o Parque São Jorge desde criança e comecei a ver em 2006, 2007 que estavam saindo notícias que não eram verdadeiras de que o provável sucessor do Dualib, que estava para cair, seria o André Sanches. E eu falei, peraí, estão dizendo que ele é um grande empresário, que a empresa tem não sei quantos mil funcionários. E eu falei, não é verdade. Eu conheço a vida dele. Você já conhecia o Andrés? Já conhecia porque eu frequentava o clube, então eu escutava falar as histórias dele e tal. Histórias, aliás, complicadíssimas. Calma, Paulinho, calma. Então, Já vamos chegar. Que não era Agora é empresário, só coisa aquecimento. nenhuma. Estamos no Sim, aquecimento. O aquecimento dá medo Bom, já. E aí eu comecei a contar o que eu sabia dele. E o pessoal começou a procurar na internet informação sobre ele e caiu no meu blog. Até que jornalistas começaram a citar o meu blog quando iam falar do Andrés. Mas o primeiro jornalista que me procurou para checar mesmo o fato foi o Juca Kfouri. Aí o Juca falou, olha, você está falando um negócio totalmente diferente do que o pessoal está falando do Andrés. E aí eu fui conversar com o Juca, fui conhecer o Juca, a gente bateu papo, ele começou a citar o meu blog na CBN, e aí o meu blog explodiu. Com essa primeira matéria aí sobre o Andrés. Começou eu falando do Andrés, aí depois a matéria mais explosiva, a primeira, foi da questão do Nilmar, quando o Kia Joga Bichinha foi dar o golpe no Corinthians do Nilmar, fui eu que queria a notícia, porque eu dei muita sorte também, porque uma pessoa que foi viajar para a Inglaterra para encontrar com o Kia, foi Andrés, mais uns 5, 6 conselheiros do Corinthians, essa pessoa gravou a reunião para mim. Então eu tinha o golpe. Você tinha a imagem. Na verdade era áudio. Era o áudio. Eu tinha o áudio do golpe, inteirinho contado. Rapaz, e eu peguei e contei tudo que aconteceu, como era o golpe, como eles iam tomar dinheiro do Lyon, como eles iam fazer todas as falcatruas. E aí eu publiquei no meu blog. Aí explodiu, cara. Aí virou o que virou. E aí, até quantos? 20 anos de blog? Cara, vai fazer 19 anos agora em novembro. 19 anos em novembro. Já rendeu umas histórias boas tá pra você esse bombando, blog, hein? hein? História, E tá bombando até hoje. Tá bombando até hoje. Já rendeu muita história. Paulinho vai contar agora aqui algumas coisas reveladoras que você não tem ideia do que já aconteceu com esse cara. Mas antes eu vou falar para você de uma novidade muito legal, que é a Aposta Legal. Meu querido Alan, meu querido Paulinho, não sei se você já conhece, você vai conhecer agora a Aposta Legal, porque a gente sabe que tem muita casa de aposta no mercado, certo? E muitas parecem confiáveis. Mas não são. Pero no mucho. Nem sempre, tá? Mas, na verdade, muitas não são legalizadas, inclusive. Então, tem muito isso aí. Você entendeu? Aí você quer fazer uma fezinha com teus brother, Paulinho. Vai lá, escolhe uma casa de aposta que você acha que tá beleza, não tá regularizada. Aí não deu o cash out, deu um BO, você vai reclamar com quem? Com Deus. Não tem com quem reclamar. Não vai ter com quem reclamar. Deus, Você entendeu? Aí você que não quer correr esse risco, precisa conhecer a Aposta Legal. Olha que legal que é isso aqui, ó. Mas presta atenção. A Aposta Legal não é uma casa de apostas, tá? Ela não é uma casa de apostas, tá? Ela vai te ajudar a escolher a melhor casa de aposta ou a casa de aposta que mais combina com o que você quer, tá? Legal. É para você fazer o jogo de maneira consciente, porque as bets já são uma realidade, elas estão aí, estão regulamentadas. Então, a partir do momento que está regulamentado, a Aposta Legal resolveu criar um serviço para você se informar, para você saber quais são as casas que estão operando de maneira legal, para você saber quais são as casas que você vai se identificar mais. Tem o filtro ali em cima que você pode escolher entre as casas legalizadas, as não legalizadas, as que fazem o saque mais rápido, as que têm rollover ou que não têm rollover. Então, tudo que você precisa saber sobre uma casa de aposta que você queira fazer o seu credenciamento, você queira jogar, entre primeiro no site da Aposta Legal. Você vai descobrir de forma rápida e uma coisa bem legal. Se tem reclamação,
do site de apostas vai estar aqui na Aposta Legal. Pô, legal Você vai demais. conseguir ver. Então, Legal. você não vai cair em golpe. Entendeu? É importante você se informar, porque é a tua grana, velho. Ó, só que é o seguinte, né? Inclusive tem uma mensagem muito interessante de você fazer o jogo consciente, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é não usar o seu dinheiro suado de forma irresponsável. Isso. E, por exemplo, se você quiser fazer um cadastro numa casa de aposta e colocar um limite para você Dá pra fazer isso. usar por mês, através do Aposta Legal, você Ela te indica você consegue fazer essa isso, casa. para você não gastar mais do que você, Que você separou pode. para a sua diversão, Que entendeu? legal, mano. Então, é muito legal. Acesse, Pô, se velho. cadastre, tá? E no apostalegal.com.br. Tem dúvida se a bet que você escolheu é confiável? Vai lá no Aposta Legal. Durante o programa vai passando o banner aqui com o QR Code para você não entrar pelo cano. Boa. Meu querido Alan. Isso, Tá para certo? você ter aquela diretriz sensacional, vai de aposta legal, Alfinete. Ele sempre inventa o slogan das marcas que a agência não manda. Ele inventa Aí, o da gente, Lead ó, Travel. Pode pegar para vocês que isso é bom, hein? Ele Né? inventa, então vai lá na Aposta Legal. Não deixe de navegar nesse site para você que gosta de jogo, Bom demais. porque é sensacional. Muito legal, Tá bom? muito legal. Durante o programa a gente dá mais uma passada aqui no site da Aposta Legal. O QR Code está aqui para você conhecer. Durante o programa vai passar aqui também juntamente com a nossa parceira a Lead Travel para Pô, suas viagens sensacional. corporativas. Meu querido Paulinho, Vamos lá. o primeiro jornalista brasileiro a ser preso. Na verdade... Já comecei. Hã? Pé na verdade, porta. Provavelmente não fui o primeiro a ser preso, mas em 2021 eu fui o único. Em 2021 eu fui o único. Não, mas alguns. Ah, não, na época da ditadura aconteceu muito isso, né? aconteceu, Falei besteira. Na época da ditadura aconteceu Mas muito era isso, muitas mas. vezes injusto. Mas né? fora da ditadura é uma aberração. Não, que apesar que o aconteceu seu foi injusto também. O que aconteceu comigo foi uma aberração. Não existe prisão para o tipo de pena que eu sofri. Primeiro que a condenação é injusta. Aliás, todas elas foram injustas. Foram vinganças de cartolas que eram denunciados pelo blog, entendeu? Cartolas, desembargadores ligados ao Corinthians, principalmente, né? Mas você quer que eu conte como foram as prisões? Em 2015... Fica à vontade, Paulinho. lógico. Você Conta. manda nesse programa, mais ou menos. Conta quem você encontrou na prisão. E também. é importante eu contar, sabe por quê? Porque muita gente na internet mente dizendo que eu fui preso por fake news. Isso nunca aconteceu. Eu nunca fui preso por fake news. Aliás, eu sou contra e combato fake news. Eu fui preso em 2015 porque eu chamei o advogado do Milton Neves, o Antônio Sandoval Catapreta. Eu disse que ele era melhor alterocopista do que advogado. Por que eu falei isso? Porque ele ficava no Twitter com uma taça de vinho e dizendo, esse vinho tal é bom, esse vinho tal não sei o quê. Eu fiz uma brincadeira, que eu acho que todo mundo aqui já fez, mas fui condenado a 4 meses e 20 dias de prisão. Não é possível que você foi porque eu condenado falei por isso. causa. Por causa disso. É só olhar o processo. Tem o processo aí? Qual o número do processo? Vamos olhar, não é possível. É só olhar. Jus Brasil tem que entrar. Meu Deus, velho. Um E o que absurdo isso acontece? Aí eu fui para Tremembé, que é o presídio mais conhecido que tem no É país. o presídio das estrelas, né? Eles Isso. dizem. Cheguei lá na Solitária, O que você encontrou lá? fiquei na Solitária, tomando banho gelado, tendo que limpar a privada com a mão, aquela coisa toda, coisa, né? só alegria. Na só alegria. solitária? Na Solitária. Como é a solitária lá do Tremembé? Cara, a Solitária, na terceira vez estava um pouco melhor, mas na primeira Na vez... terceira tava um pouco melhor. A primeira tava Mas na zona. primeira vez, era aquele piso que você, quando molha, fica molhado o dia Piso inteiro. frio. Isso, fica molhado o dia inteiro. Puta, imagina o frio, velho. Não, terrível. E eu fui preso no inverno. Puta. É um cano que sai água gelada para você tomar banho, e é obrigado a tomar banho todo dia. A privada colada com a cama, e eu cheguei lá, a privada estava entupida, e eu fui pedir um negócio para desentupir, ninguém me deu, eu tive que desentupir com a mão, e depois me lavar lá, uma coisa triste. E você não consegue entender direito quando é dia, quando é noite, tem uma grade que fica lá em cima, porque é bem num canto Puta, isso deve ser separado. foda. Isso aí você não sabe, Não, não tem noção do tempo. velho. Dependendo, quando passava um certo período, eu comecei a esquecer algumas palavras, que você não conversa com ninguém, eu não tinha livro, não tinha nada. Mas é totalmente escuro? Cara,
Ou é um... À noite é totalmente escuro. De dia fica um pouco claro porque tem a grade que fica em cima, então entra um pouquinho, mas o pior é quando chovia, que a grade era em frente para a cama. Nossa. Então o que acontece? Eu tinha que ficar na metade da cama, a chuva caindo na outra metade da cama e eu encolhido. Quem me ajudou foi no 5º ou 6º dia, porque o que eu fazia lá? A comida era horrorosa. A comida era um negócio que não dava para comer. Então eu comia meio pão de manhã e meio pão à tarde, que é para poder não ter problema e tomava água, né? Mas a água horrorosa também. Foi o Pimenta Neves, que foi preso, o jornalista famoso, tal, que já foi solto, tal. O Pimenta Neves, quando soube que eu estava lá, ele, num plantão que tinha lá de um guarda que era amigo dele, ele chegou, que não pode, ele chegou lá com umas frutas, chegou lá com um hidrosteril, que é o que você põe na água quando você está na guerra. Você põe o hidrosteril e você limpa a água. O gosto da água fica ruim, mas ela fica potável. Então, eu consegui ficar os últimos dias da solitária comendo as frutas que ele me deu e com hidrosteril. E ele falou para mim, ó, não se preocupa que quando você sair da solitária, você vai ficar num lugar que eu vou deixar lá para você já. Porque quando você não acontece isso, você tem que ir nos lugares, ver onde tem vaga. É constrangedor. Então, eu saía da solitária com um colchão na mão, as minhas trouxas e perguntando onde tinha lugar para ficar. Eu não precisei. O Pimenta chegou, ele tinha uma cela lá que ele estava ficando, e ele falou assim, ó, você vai ficar aqui, tal, não sei o quê. E foi um grande amigo meu lá dentro. A gente tomava café junto e tal. Mas Tremembé é complicado, né? Porque eu era um dos poucos que não tinha matado ninguém nem estuprado ninguém lá dentro. Porque é uma prisão para estuprador, para homicida e para crime de mídia. Então, os homicidas graves, né, vão para Tremembé, os policiais vão para Tremembé, porque é uma prisão que não tem PCC. É uma prisão que as pessoas que ficam lá... Ela é meio isolada do sistema carcerário em geral. Isso, assim. As pessoas que ficam lá são as pessoas que a Secretaria de Segurança Pública acham que se ficarem em outros presídios serão ou mortas ou vão ser achacadas. Tem a retaliação. A pessoa vai tomar dinheiro da pessoa, esse tipo de coisa. Então, como eu era um blog que fazia denúncia de tudo quanto é coisa, me puseram lá. Então, mas você não... O cara que você falou do vinho lá, você deve ter feito alguma denúncia braba contra ele. Qual do... O advogado. Só porque você brincou? Não, só falei isso. Só por causa da brincadeira? Mas então você fez alguma denúncia grave sobre algum cliente dele? Não, sim. Aí a segunda prisão foi do cliente dele. A segunda prisão foi do Milton Neves. Por quê? O que aconteceu? Eu disse que o Milton Neves era uma barrigada perdida. Óbvio que eu não devia ter falado isso dele. É até ruim eu ter falado isso dele. Até me arrependo de ter falado. Isso não se fala de ninguém. Mas não é caso de prisão. Não é caso jamais. de prisão. Aí eu peguei uma pena de 1 mês e fui pagar em Tremembé. De novo? Uma pena de 1 mês. Quer dizer, não é fake news e não é fake news. Foi 2, em tese, brincadeiras que eu fiz e que eu fui pagar. Você imagina... E algum jornalista te defendeu aqui no Brasil? Porque a gente teve agora o caso do Léo Lins, recentemente, que foi condenado. Sim. E uma ala dos humoristas defendeu, né? E outra ala se omitiu. E outra ala, sim. Isso. Acho que é por aí, talvez. E no seu caso, os jornalistas do Brasil, alguém te estendeu a mão na época ou não? Cara, na primeira prisão, só quem falou a meu favor foi o Juca que foi. Falou a meu favor mesmo. Publicamente. A primeira prisão ocorreu uma situação muito vergonhosa, porque na época, um pouco antes da minha primeira prisão, eu tinha denunciado um portal chamado Futebol Interior, que está no ar ainda, mas não tem nenhuma expressão mais. Na época tinha. Eu lembro desse. Isso. E eu tinha denunciado porque o Futebol Interior, ele vivia de achaque. Então, ele pegava, o repórter chegava pro cara e falava, olha, se você não me der tanto por mês, eu vou inventar fake news sua e vou ferrar sua vida. E os caras pagavam no achaque. Isso aconteceu com muita gente. E eu recebi provas, eles cobravam no boleto. É uma coisa extraordinária. É coisa de louco. E eu denunciei o Futebol Interior, o assunto repercutiu, foi parar na ACESP, vários jornalistas trabalhavam com eles e acabaram virando meus inimigos por conta disso. E na ACESP eu fui depor contra eles e eles foram expulsos da ACESP.
E por conta disso, eu passei a ser mal visto por parte de setoristas que trabalhavam em futebol, que eram muito interligados, tinham uma certa panelinha e tal. E eu era um cara que tinha surgido outro dia. Bom, nessa época que eu fui preso, em 2015, o presidente da CESP trocou. Era um presidente decente, o Ricardo Capriotti e o Luiz Carlos Quartarolo. Foram os caras super decentes, que eles tocaram o processo até o fim, me ouviram a outra parte e tal, e tocaram. Mas aí trocou. O cara que entrou era ligado aos caras. E esse cara chama-se Luiz Ademar, que é o do Sport TV. Que ele foi mandado embora do Sport TV. O Luiz Ademar, ele fez uma coisa que não se faz, ele poderia até fazer se fosse no perfil pessoal dele. Ele poderia chegar no perfil pessoal dele e dizer o que ele quer. Aí ele arca com as consequências dele. Ele pegou o perfil oficial da CESP e comemorou a minha prisão. Isso não se faz, é um perfil institucional de uma entidade que existe para defender jornalistas. Exato. Entendeu? O que ele fez não se faz. É uma coisa pessoal. A coisa é uma aberração. Quer dizer, aconteceu esse tipo de coisa. Aconteceu, por exemplo, do Orlando Rolo, que foi presidente do Santos, que eu tinha denunciado ele, que depois ele foi preso, acusado de achacar traficante internacional, depois foi solto porque descobriram que uma gravação não estava autorizada pela justiça. Ele pegou um site aí de fake news, botou um policial dentro da prisão, me tirou da cela, botou com um cara algemado, bateu foto e botou nesse portal. Quer dizer, aconteceu coisa nesse nível, entendeu? Mas aí, depois da segunda prisão em diante, eu passei a ser mais defendido. A imprensa começou a entender que eu não era um sujeito que estava na mídia, que nem esses influencers, aí, alguns deles, não todos, mas alguns, que estão ali para poder, sem nenhum tipo de responsabilidade no que fala. Então, eu passei a ser defendido pela ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Eu fui defendido num editorial do Estadão, eu fui defendido pelo Eugênio Butti, e passei a ser defendido por jornalistas relevantes, entendeu? Mas no começo foi mais difícil. No começo só o Juca Kfouri que realmente me defendeu. E lá na cadeia, você falou que teve contato com outros presos que ficaram Sim, com Nardoni, Cravinhos, Gil... Aliás, eu tenho uma cena que eu vi. Esse não é o tema do programa, tá, pessoal? É só para vocês conhecerem a história do Paulinho, antes dele poder entrar aí nas matérias que ele tem feito, tá? Tem uma cena que eu vi na prisão, porque a maioria dos caras que vão presos, eles põem a Bíblia embaixo do braço e vira tudo santo. Eu nunca fiz isso lá. Até não gostava. Bom, mas um dia eu fiquei sabendo que ia ter um café na igreja, e o café da prisão é horroroso. E o café que ia ter lá ia ser bom, porque ia um padre, não sei da onde, eu falei, pô, eu vou tomar esse café. Aí eu fui lá. Cheguei lá, vi o altar da igreja. Quando eu vi o altar, eu falei, pelo amor de Deus, eu ficava mais um mês preso se eu tivesse uma máquina fotográfica. No altar tava, no piano, Christian Cravinhos. De coroinha, Gil Rugai. No outro lado, quem era que tava? Bom, eram todos esses conhecidos. Eu não tô lembrado agora o nome. Mas Nardoni não tava. Nardoni não tava, tava no público. Tá no público. Mas estavam todos esses caras conhecidos que tudo lá. Apareceu no Cidade Alerta, tudo. Estavam no altar. E eu olhando aquele altar, eu falei, que maravilha. Eu falei, meu altar Deus, diferente. Que altar diferente. E você lá junto com esses caras por causa de publicações jornalísticas. Por causa de publicações jornalísticas. Não, isso aí não faz sentido nenhum. Quer dizer, fiquei na solitária, fui colocado para trabalhar, que, na verdade, eles dizem que não é um trabalho forçado, mas é. Por quê? Porque a juíza só te solta se você tiver... X horas. Não, é isso, tem que ter o laudo laboral. Laudo laboral é laudo de trabalho. Se você não trabalhar, você não tem esse laudo. Tem que ter o tempo certo lá. Né? Então, todas as vezes, quem entra na prisão começa a trabalhar na capinagem, que é uma merda. Você pega um negócio pra capinar e fica capinando. Você capinava lá com o Nardoni lá? Capinava com o Cravinhos. Com Cravinhos? Com o Christian Cravinhos. Caramba. O Christian Cravinhos. O Nardoni Você ficava... Você não sentia medo não, Paulinho? Cara, lá é todo mundo bonzinho. E até porque lá é muito vigiado. E o cara que tá lá, existe uma avaliação equivocada que muita gente faz de quem tá preso,
quem tá preso quer sair da prisão. Lógico. Então, o cara só se mete em confusão se ele não tiver como escapar. O cara vai se defender de alguma coisa. Todo mundo quer ficar na paz lá dentro. Eu não, você vê, eu fiquei preso com os piores assassinos, ou talvez os mais conhecidos assassinos que tinha no Brasil, e nenhum deles cometeu um ato de violência na minha frente. Nenhum deles. Por quê? Porque o cara quer sair de lá. Lá no sistema penitenciário que você ficou, qual era o clube que tinha mais torcida lá dentro? Corinthians. Ah, mas Aí eu vou te contar uma Corinthians coisa. em tudo. Eu devia estar no meu livro, que eu vou escrever um dia, mas eu já contei para algumas pessoas. Na prisão, tem um horário para poder apagar a luz e fechar tudo. Que horas é? Se não me engano, era 8 horas. 8 ou 9 horas. Cara, bem cedinho, Deve né? ser Bem 8, cedinho. né? 9 já é tarde. É isso. né? Eu não lembro se era 8 ou se era 9, mas eu acho que era 8 horas. Bom, havia uma exceção. O guarda fechava o olho quando o Corinthians jogava na quarta noite, ou na quinta noite, sei lá, quando transmitia na TV. Porque se o guarda fosse criar problema, ia virava a cadeia. Então, a torcida do Corinthians, isso é só no jogo do Corinthians. Os outros jogos não acontecia nada. Nos outros jogos Não acontecia- apagava. Apagava. O jogo do Corinthians, o negócio ia até tarde. Aí, quando terminava o jogo, desligava a TV e desligava a luz. Mas a cadeia explodia no gol do Corinthians. Você tá brincando? É sério? Verdade, eu tava lá. Caraca, Né? velho. Sensacional. Como é que você não escreveu um livro sobre isso Eu ainda? preciso escrever, cara. E quem tava comigo lá, o Fabinho Fontes, que jogou no Corinthians. Fabinho Fontes, foi Fabinho pensão? Fontes, Fabinho não, Fabinho Fontes acho que foi coisa pior. Foi mexer com menina e tal. Fabinho Fontes de 90? Isso. Tava lá. É mesmo? Eu tava com o Caraca, Edinho, filho velho. do Pelé. O Edinho também? Tava com o Edinho. Você conversou com o Edinho Conversei com o Edinho, porque eu tinha duas pessoas lá que eu tinha falado mal no blog. Uma era o Edinho e o outro era o Capá. lá? Você falou Ele mal falou- do Edinho É, e isso, encontrou ele lá. dentro da cadeia. É isso. Tinha falado mal do Ainda Edinho bem que os caras e tinha querem falado sair mal da do cadeia, Capá. Sabe o Capá dos Gaviões? Que foi político e tal. Que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo dos Gaviões. O Edinho, por que eu tinha falado mal do Edinho? O Edinho foi preso por tráfico e eu falei mal por causa disso. Preso por tráfico, tá envolvido com um monte de coisa e tal. E eu li o inquérito dele, li o processo dele e bati nele no blog como se fosse qualquer outra pessoa que tivesse sido presa pelo mesmo crime. Aí eu encontrei o Edinho, uma pessoa finíssima, educadíssimo e tal. Aí ele queria conversar comigo faz um tempo e ele não tinha como chegar e tal. Aí um preso, que era amigo dele, amigo meu lá, perguntou se eu conversava com ele. Eu falei, conversa, né? Aí o Edinho chegou, sentou do meu lado e falou, puxa vida, eu preciso conversar com você. Pra quem não se lembra, o Edinho, filho do Pelé. Sim. Você Foi goleiro do Santos. Isso. Você se equivocou a meu respeito. Aí ele começou a contar a história A dele. versão dele. A versão dele. Disse que ele nunca fez nada daquilo, que ele andava com as pessoas erradas e tal. Eu ouvi a versão dele, preferi acreditar. Mas na fazia versão sentido a versão dele? Olha, fazia sentido, mas é uma coisa tênue. Pode ser verdade a versão dele, como pode ser verdade a versão do Ministério Público, mas eu preferi acreditar na dele, entendeu? É muito gente boa. Porque ele Muito mostrou gente ser um boa, ser humano muito gente boa. diferenciado. Lá dentro, cara, ele dava aula de futebol para as pessoas lá. O comportamento dele era irrepreensível lá dentro. E tem uma coisa legal, eu tenho uma foto que o Pelé foi visitar ele escondido lá. É mesmo? O Pelé foi O visitar Pelé escondido. foi escondido, Foi escondido. visitar ele lá em Porque Tremembé? porque o Pelé, eu tenho a foto, inclusive, que vai pro meu livro se eu publicar um dia. Você nunca publicou essa foto? Nunca publiquei. Caramba. Porque é o seguinte, como aconteceu? É em filme? Não, é foto digital. Digital? O que acontece? O Pelé, qualquer lugar que ele vai tem que ter uma situação especial pro Pelé, porque ele é um cara que, né, chama atenção. Em Tremembé é muito rígido. Ninguém, exceção ao Pelé, conseguiria isso. Então, tem o dia da visita certinho, só pode visitar quem tiver no hall de visita, não pode ser mais que 2, e aquela coisa toda. O Pelé foi num dia de semana, que não pode. E aí chamaram o Edinho no alto-falante. Edinho, enfermaria. Era o Pelé. Aí o Edinho saiu, e o Edinho nem sabia, porque a gente não sabe. Quando chamam a gente não sabe o que está acontecendo. E aí o Edinho foi encontrar com o Pelé. E ele marcou na enfermaria pra despistar todo Como é que mundo. você conseguiu essa foto, cara? Porque um guarda me deu. Ah, Aliás, Como é que você fez pra pegar do guarda essa foto? não, rapaz? vou te explicar. Eu fiquei 3 vezes lá, né? Então, os guardas, alguns, eu não posso dizer quem, óbvio,
estão no meu WhatsApp. Então eu tenho notícia do Robinho todo dia, eu tenho notícia do Mundinho todo dia. Rapaz, cara, e aí muita gente vai criticar, né? Vai falar, não, mas o Pelé não podia ter esse tipo de privilégio. Você imagina se levar o Pelé num dia normal de visita? Aí não tem visita. Imagina o que A acontece. questão não é nem o privilégio, a questão é que isso acontece com ele no mundo inteiro, porque ele é uma pessoa que ele atrai atenção e é uma questão de segurança, inclusive, para ele e para todo mundo. Porque aonde o Pelé vai, você tem que ter uma situação especial. Pode virar uma rebelião se ele aparecesse lá do Não, nada. se as pessoas soubessem... E o Pelé é tão foda, né? Que a gente fala dele como se ele estivesse vivo, né? É verdade. Mas o Pelé é eterno. Ele é imortal, né, velho? É verdade. Então você teve essa percepção de que a torcida do Corinthians ganha lá de lavada. De lavada. Não tenho a menor dúvida. De O lavada. Christian Cravinhos era o quê? Você lembra, não? Eu não lembro, ele não falou. Nardoni. Esses caras não eram muito chegados de futebol. Não eram muito E eram de chegados. pouca conversa também. Cara, o Christian era conversador. O Nardoni, eu tive uma má impressão dele. Eu achei ele muito frio. Uma boa impressão do Nardoni. Não dá. O Christian é um cara comunicativo. O Christian era um dos caras que mais trabalhavam lá. Ele pegava um trator lá, fazia um monte de coisa, fazia coisa até que não precisava. Ele é um dos caras que mais trabalhavam. Eu ficava na minha lá, porque eu não quero ser operário padrão da prisão, e aí eu vou sair daqui, vou sair amanhã. Ô Paulinho, e o Robinho? O que você tem de notícia do Robinho pra gente fechar o bloco policial aqui, pelo menos da parte de dentro da cadeia, por enquanto? Cara, o Robinho, ele tá numa cela de crente, porque é o lugar mais seguro pra ele. É uma cela de crente, eu não sei como ele aguenta, porque é difícil. Eu vi como que era lá. Porque os caras ficam o dia inteiro fazendo oração. Mas seguro, você falou, porque você acha que ele sair perigoso pra ele? Não é perigoso fisicamente. Achei que era fisicamente. Mas como ele é um cara muito rico, e as pessoas lá, a maioria, muito pobre. Pode ser a então os caras ficam assim, olha, meu filho tá precisando não sei do quê. E aí acaba sendo um pequeno achaquezinho, entendeu? Então ele acaba se isolando um pouco mais, porque ali ninguém vai pedir nada pra ele. Mas no convívio, todo mundo sabe que ele é rico. Então os caras vão chegar, tô precisando pagar um advogado. Tô precisando, não sei o quê. E se o cara negar, fica uma coisa meio chata lá. Todo mundo sabendo que ele tem, entendeu? Não é bom pra ele lá dentro. Não é bom pra ele lá dentro. Essa é a última que eu soube dele lá. Entendi. Ele tá se virando lá, não lembro quanto tempo é a pena dele. Eu também não lembro, não. Era 9 anos, mas parece que pode ser que saia bem antes. Lógico que sai antes. Vai sair com uns 4 e pouco. No total, você acha que fica uns 4 anos? Já tá, o quê? Uns 2 presos? Não lembro. Eu acho que ele fica uns 4 e pouco porque tem redução de pena. Aí ele começa a sair... Bom comportamento. E ele joga a bola lá na cadeia? Cara, só no comecinho. Mas, porque eu vou te falar, não é uma boa jogar bola lá. Não é? Porque é o seguinte, o acerto de contas de quem tá bravo com alguém é no futebol. Você tá louco, velho. Entendeu? Não acontece nada na prisão. Mas no futebol o cara disfarça. No futebol o cara disfarça. O cara correu, o cara dá uma voadora. Tá louco, velho. Então não é eu acho que ele percebeu que não é uma boa, então ele... Deixa pra lá. E até porque o campo é ruim demais lá, cara. Você tá louco. O cara vai se ralar tudo. Você jogou bola lá? Não, nem quis. Que morri de vontade. Mas é campo? É um mini campo, assim? Não, é terrão. É o seguinte, tem 2 campos lá. Onde o Robinho tá, porque eu fiquei nos 2 lugares. Onde o Robinho tá é o fechado. O fechado é terrão. E o semiaberto é gramado. É gramado. É até bom o campo semiaberto. Dá vontade de jogar. Mas eu não ia porque eu sabia que tinha acerto de conta. Eu não sei, às vezes o cara não vai com a sua cara. Às vezes o cara tá querendo arrumar confusão com alguém. Eu falo, não vou. Eu ia lá, eu ficava assistia, dava volta. Você via briga pra cacete, né? Cara, eu via os caras discutir futebol, mas eu vi umas entradas violentas. Eu não vou passar por isso aqui. Ô, Paulinho, e por que você decidiu se especializar em denúncias no seu blog? Porque você é um cara que é sócio do Corinthians desde pequeno, acompanha futebol, acredito que gosta muito do jogo também. Mas por que você escolheu o caminho das denúncias, dos políticos, né? De tudo aquilo lá que a gente sabe que você coloca? É um caminho perigoso, né? É um caminho que é complicado, você já foi preso por causa disso, tem um monte de processo por causa disso. Vale a pena para você? Cara, eu acho que tem muito a ver com a minha infância. Eu, desde criança, eu gostava de ler todos os jornais. Desde criança. E eu lia os jornais e lia a revista Placar. Então, os jornais eu lia reportagens, principalmente investigativas, eu gostava com 10, 9 anos de idade, e lia Placar.
E Placar, eu li o Juca Kfouri, que eu sempre gostei muito do Juca. E o Juca sempre foi investigativo. Aí saiu aquela matéria da Placar da máfia da loteria. Nossa, aquilo eu guardava, eu lia, eu relia, falava, que coisa sensacional, que matéria e tal. Mas, quer dizer, eu tava com aquilo dentro de mim, mas eu não tinha noção de que eu levava jeito pra coisa. Então eu passei uma vida fazendo um monte de coisa que eu não gostava, até de repente me achar quando eu fiz esse blog. Aí quando eu fiz esse blog, que eu soube que o que estavam falando do Andrés não era verdade, eu comecei a contar a verdade, as pessoas começaram a me procurar, e eu comecei a ter uma certa evidência na mídia, começaram a me citar, esse tipo de coisa. Pessoas do mundo, porque no mundo do esporte não é todo mundo que faz esse tipo de coisa, porque fica queimado. O cara não é chamado para nada, aquela coisa. O pessoal gosta mais de dar escalação e dizer quem vai ser contratado. E aí não pega nada. Ele diz quem é a escalação do time, então fica de boa. E muita gente queria denunciar coisas erradas que aconteciam em clubes e não tinha para quem denunciar. E começaram a me procurar. E muita gente me procurando. E eu comecei a fazer um monte de matéria interessante e o blog começou a ficar conhecido por isso. Virou uma espécie de referência para quem queria denunciar alguém ou algum clube ou alguma coisa errada e não tinha espaço, não tinha a quem procurar. Muita gente me procurou dizendo o seguinte, que às vezes levava uma denúncia para um jornalista, o jornalista investigava, chegava no investigado e vendia. Aí morre. E não né? saía pro ar, Aí morre. entendeu? Isso nunca aconteceu comigo. Eu tô há 19 anos no ar, praticamente, e não há uma pessoa que diga, ó, eu vi esse cara pegar um dinheiro de alguém, eu vi esse cara vender uma matéria para alguém. Não tem. Você imagina um cara odiado que nem eu sou. Você acha que não teria aparecido alguma coisa? É evidente, né? Você vê, nessa última eleição do Corinthians, eu investiguei o Augusto Melo. E eu disse antes da eleição que o Augusto Melo era uma opção pior que o André Negão. E se você entrar no meu blog e digitar André Negão na busca, você vai ver que não tem uma vez que eu falei bem do André Negão. Pior, na eleição do Augusto, o Augusto pegou essa turma do fake news e começou a jogar na internet notícias do André Negão minhas, tirando meu nome, porque só eu tinha falado do André Negão, mas ninguém. Entendeu? E a maioria das denúncias contra a maioria, 90% das denúncias contra a renovação de transparência são minhas. Que circulam hoje pela mídia sem o meu nome, o cara dizendo que fui eu que descobri, né? Tudo mentira. Bom, eu vou te contar um aqui que é notório. O tal do blog do Macedo. O tal do blog do Macedo, ele... Começou. Eu acompanho ele. Eu acompanho ele há muitos anos. Por quê? Porque ele passou anos pegando notícia minha, só que ele não tinha audiência. Ele tinha a minha audiência porque eu achava engraçado. Como ele não tinha relevância, ele pegava a notícia minha, postava no Twitter e dava como dele. E botava exclusivo. Sacanagem. Não, ele fazia isso sempre. Sacanagem. Mas eu achava ele um bobão. Eu falei, coitado, o moleque tinha 10 seguidores. 20. Bom, aí eu olhava e falei, que cara de pau, né, cara? Que cara de pau. E eu ia acompanhando às vezes, né? Porque tava lá seguindo e tal. Aí um belo dia, esse cara surge com uma porrada de seguidor. Onde esse cara arrumou tanto seguidor? E defendendo o Augusto Melo com unhas e dentes. Eu falei, aí tem. Aí tem. Aí ele pega um dia... Eu tinha feito uma postagem do André Negão há uns 10 anos atrás, que foi uma postagem que eu errei. Foi o seguinte, me deram uma ficha, folha corrida do André Negão, de várias coisas que tinham acontecido, de passagem dele na polícia, jogo de bicho, essas coisas. E numa dessas passagens, estava agressão à mulher. Só que não era ele, era um homônimo. Quando eu publiquei, o André Negão entrou em contato comigo e falou, cara, não sou eu. Aí eu peguei, fui ver e não era mesmo, era um homônimo. Aí eu pedi desculpa para ele, aquela coisa, então eu me retratei. Falei, houve um erro, todas as outras passagens é dele, mas essa não é. E me retratei. Só que esse idiota desse Macedo pegou o documento e jogou no ar, exclusivo. Tinha até o contorno em vermelho que eu tinha feito no documento. Ele pegou meu documento escandalosamente e botou lá. E eu tô vendo aquilo girar. E você já tinha feito a retratação? Já tinha feito tudo. Aí o que acontece? Ele jogou no ar, mas ele não deve ter visto a retratação, ele só viu o negócio. Aí ele jogou no ar. Quando ele jogou no ar,
E eu peguei e fiquei com dó dele, cara. Mandei uma mensagem pra ele. Falei assim, cara, tira isso do ar. Falei, é mentira. Aconteceu isso, eu me retratei. Você vai se ferrar. E ele não me deu muita bola, não. Falei, não, esse documento eu peguei, uma pessoa me passou. Na maior cara de pau. Na maior cara de pau, o documento era meu. Na maior cara de pau. Eu falei, bom, então ele quer se ferrar, ele se ferra, né? Bom, não deu outra. O André Negão entrou com processo contra ele. Ele perdeu 20 pau. O André Negão. 20 mil reais. O André Negão, por quê? Porque ele tava com um documento falso. Aí ele começou a me atacar na internet, amando provavelmente, eu tenho que falar assim, né? Provavelmente amando do Augusto Melo, e eu levantei a vida dele. E aí eu descobri que ele não consegue ter aquele padrão. Ele tinha um padrão de vida que ele não consegue manter do jeito que ele está mantendo agora. Entendeu? Então é um caso complicado, é um caso de um sujeito que, desde que surgiu, já surgiu errado, né? Já surgiu, assim como outros que tem por aí, que nesse tal de Pastor Mala aí. Esse tal de Pastor Mala, eu levantei quem ele é. Sujeito que foi preso por receptação, sujeito que foi preso por lavagem de dinheiro, e que nessa da lavagem de dinheiro ele estava sendo investigado por tráfico de droga. Quer dizer, e esse sujeito é o cara que estava recebendo informação, documento de dentro do Corinthians, e eu tenho um print, eu publiquei o print da assessora do Augusto Melo procurando ele para passar a informação do Corinthians. Muito provavelmente foi ela que passou. Muito provavelmente, não dá para afirmar, mas muito provavelmente. Então, ele recebeu documentos internos do Corinthians que ele não checou os documentos. Alguns podem ser verdade, outros podem não ser. Tem que ser investigados. Eu acho que tem que ser investigado, sim. Não é porque ele é bandido ou foi bandido que os documentos que ele está publicando não têm que ser investigados, mas ele nitidamente está trabalhando para alguém, não porque ele acha que aquilo é legal ou é importante. Mas, quer dizer, é uma coisa realmente que o torcedor tem que ficar muito atento para entender o contexto das coisas que estão sendo... Sabe o que me chama a atenção? Se a diretoria do Augusto Melo, né, porque entrou nesse assunto, já vou Sim. falar, tinha acesso, teve acesso a esse tipo de documento, numa coisa que ele veio prometendo até durante a campanha da Semana da Transparência, vamos mostrar tudo, porque durante todo o período em que ele exerceu o cargo de presidente do Corinthians, ele não mostrou nenhum tipo de documento oficialmente para realmente fazer o negócio da maneira correta e acaba escolhendo algumas pessoas para soltar desse jeito. Qual é a lógica disso no seu entendimento? No meu entendimento é o seguinte, quando ele percebeu que ele ia cair, já há alguns meses, ele precisava compor dentro do clube para não cair. Então, ele acho que tentou até o último instante votos para não cair. E ele não conseguiu. A partir do momento que ele não conseguiu votos para não cair, porque quem derrubou ele não foi a Renovação e Transparência. Quem derrubou ele foi o Rubão. O Rubão e o pessoal dele. Que o Rubão que denunciou ele. E depois o Armando Mendonça pagou um detetive para ir atrás da menina laranja. Quer dizer, o pessoal dele denunciou ele. A Renovação e Transparência não se meteu nisso. E se você for ver, não tem ninguém do Andrés denunciando ele. E ele contava, talvez, eu acho que é isso. Como ele tinha há meses esses documentos, ele deve ter falado, segura aí que eu preciso do voto dos caras. E deve ter ido atrás dos caras, só que ele não conseguiu o voto dos caras. Aí ele soltou. Então ele começou a cair quando tirou o Rubão como diretor. Sim, Aquele porque dia que ele tira o Rubão, ele cai. O Rubão é o seguinte, o Rubão, eu sei bem porque eu acompanhei bem. Ele prometeu pro Rubão que o Rubão ia ser o presidente do Corinthians depois dele. Ah, seria o sucessor na próxima eleição. O Rubão é o cara que bancou ele no Barbarense, naquele esquema do Barbarense. O Rubão que bancou o esquema do Barbarense. O Rubão bancou ele lá, bancou a campanha dele, muitas vezes com o dinheiro do Rubão, muitas vezes intermediando dinheiros de terceiros. Certo. Mas o Rubão foi o cara, e bancou ele politicamente. Então, ele deve, tudo que ele é no Corinthians hoje, toda a relevância que ele atingiu no Corinthians, ele deve ao trabalho do Rubão. Rubão de bastidor, porque o Rubão é um cara de bastidor bom e ele não era ninguém. E ele, na primeira curva, ele traiu o Rubão. Por que ele traiu o Rubão? Porque isso é uma coisa que eu penso, que eu suponho, que provavelmente todo mundo que chegou lá, o Augusto chegou no Corinthians com o objetivo evidente de ganhar dinheiro. Ele não chegou no Corinthians com o objetivo do Augusto era ganhar dinheiro.
como a polícia mesmo tá mostrando que era. Eu acho que o Rubão denunciou porque ficou fora da partida. Isso, É o que eu acho. Ele saiu. Entendeu? Aí, a partir do momento que você pega um cara que te bancou anos, política e com dinheiro, e você, no primeiro negócio grande, você chuta o cara, o Rubão deu um tiro de sniper dele. O Rubão, no primeiro tiro do Rubão contra o Augusto, o Augusto foi derrubado quando o Rubão saiu. Naquele mesa redonda que ele foi. Aquele mesa redonda foi um tiro de esquentar. sniper. Ali ele derrubou o Augusto. Ali o Augusto, de lá pra cá, ele veio sangrando. Mas ele estava derrubado ali. A gente só não sabia exatamente quando ele ia cair, mas ele já tinha caído. Porque o Rubão deixou claro que não tinha um intermediário e que o Augusto Melo é uma questão de investigação. Estava na cara. Quando a polícia fosse investigar mesmo de fato, quando o Juca Kfouri mostrou que o dinheiro foi parar na conta de uma laranja, que aí todo mundo começou a investigar de fato, aí foi que a polícia se atentou para matérias antigas minhas que ligavam o Augusto desde 2018 ao pessoal onde foi pagar o dinheiro, que é o pessoal do PCC. Quer dizer, o Augusto fazia negócio com eles desde o Barbarense. Se é que não fazia já quando estava no Corinthians na base, que aí não deu para provar. Mas eu provei com documento, com foto, que um dos empresários, o Marino Rosa, depositou dinheiro do Matheus Araújo na conta da empresa do Augusto em 2017 ou 2018. Tem o depósito na conta do Augusto. Esse Marino Rosa é o cara que estava com o Igor, que emprestou dinheiro para o Corinthians, e que é parceiro da UJ Futebol, que é a empresa acusada de ser do PCC. Quer dizer, o Augusto já tinha dinheiro dos caras na conta dele em 2018, nessa época, do Barbarense. Quer dizer, a polícia linkou. Aí você vai ver o cara que o Augusto colocou como conselheiro fiscal do Corinthians, presidente do Conselho Fiscal, o Haroldo Dantas, fazia negócio com o Jota. Negociou o jogador com o Jota, tirou o jogador do Corinthians, levou para o Jota e apresentou no Santos. Eu botei as fotos. A foto da reunião de dentro do Corinthians, ele, o cara, a foto dele na UJ e a foto dele apresentando o jogador no Santos. Quer dizer, o conselheiro fiscal dele também fazia negócio com os caras. Quer dizer, é tudo muito linkadinho, entendeu? E aí entra o senhor Marcos Boccato, que é o cara do Água Santa, que é o cara que provavelmente foi colocado lá para orientar o Augusto. O Augusto saber o que tinha que fazer. Porque certamente o Marcos Boccato, nessa engrenagem toda, está acima do Augusto. Está acima por outros interesses. Está acima do Augusto. E para você ver, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo que dá a dimensão disso. Eu, recentemente, ano passado, fui num velório da mãe de uma amiga minha. E eu tinha denunciado já os Gaviões, o contrato dos Gaviões da Fiel, com o esporte, com a Vai de Bet. E os Gaviões estavam loucos atrás de mim, aquela coisa toda. E para meu azar, eu chego no velório, tava um cara dos Gaviões sendo velado lá. Quando eu entrei, já falei, pô, eu tô frito aqui. Aí eu entrei no lugar do velório e falei para minha amiga, falei, olha, tem um pessoal dos Gaviões aí, já estão me olhando, aconteceu isso, isso e isso. Então você fica no telefone, se começarem a me agredir, se liga pra polícia. Mas eu vou ver qual é que é. O que eu fiz? Eu peguei, saí de lá, no crematório da Vila Alpina, em frente tem uma lanchonete. Eu fui na lanchonete. Falei, vamos ver qual é que é. Aí eu fui na lanchonete. Quando eu cheguei na lanchonete, o pessoal veio. Aí o pessoal veio e começou, não, que você falou isso, que você falou aquilo. Aí veio um cara, me deu um soquinho por trás, aquela coisa. E eu pensando como que eu ia sair dali. De repente, um sujeito chega lá e fala pros caras não pôr a mão em mim. Eu olhei, é o único que não tava com a camisa dos Gaviões. Eu achei isso, não conhecia o sujeito. Aí, falou, não, vamos trocar uma ideia, tal, não sei o que, sentamos na mesa, eu, esse sujeito e o pessoal dos Gaviões. E eu falando aquela coisa toda, que eu falo deles porque eles fazem isso, eles fazem aquilo, o negócio da Vai de Bet, que eu não tenho nenhum prazer em falar mal dos Gaviões, mas eu sou obrigado a falar, por conta da minha profissão. Bom, esse cara pega do meu lado, começa a fazer uma ligação de vídeo. Aí fez uma ligação de vídeo.
e falou assim, eu tô com o Paulinho do blog aqui do meu lado, você quer falar com ele? Era o presidente da Água Santa, que tá na ligação de vídeo. O cara era da Água Santa. E tava com os Gaviões. Aí me passou a ligação de vídeo. O presidente do Água Santa, que é um cara investigado por ligação com o PCC em 500 mil lugares, inclusive com o Água Santa, que é Paulo Corec, esse sujeito começa a me ofender na chamada de vídeo, que eu estou falando do Bocato, que eu não devia falar do Bocato, que o Bocato ajudou muito eles, que o Bocato tirou eles da várzea e levou eles para o futebol profissional, e que se eu continuasse falando do Bocato eu ia me ferrar, aquela coisa toda. E eu tô lá e falei com ele, olha, eu estou exercendo a minha profissão. Então eu estou exercendo a minha profissão, você faz o seu, eu faço o meu. E ficou nisso. E você não tem medo, Paulinho? Você não teme, às vezes, Cara, por uma represália? É o meu trabalho, é o meu trabalho. Eu acho o seguinte, eu tenho que ficar atento, mas é o meu trabalho. Então eu tenho que fazer o meu trabalho, entendeu? Aí o que eles vão fazer é um problema deles. Eu espero que não façam, mas eu não tenho nada pessoal contra ninguém, é o meu trabalho. Eu sei que depois que terminou essa chamada de vídeo, não aconteceu mais nada comigo. Esse rapaz do Água Santa começou a conversar comigo de outras coisas e eu fui embora tranquilamente. Mas eu achei estranho. Eu falei, pô, esse cara deve ser um cara, né? Aí mais pra frente eu descubro que esse era o cara que intermediou o camarote dos Gaviões e que estava levando o dinheiro do Corinthians para Água Santa. Quer dizer, uma Porque coisa... são denúncias pesadíssimas que você faz. Pesadíssimas. Não é muito. E documentadas. Dinheiro do Corinthians para Água Santa. Isso que eu tô falando não é uma coisa... É uma coisa que a polícia investigou, tá no inquérito da polícia. O inquérito da polícia que acusou o Augusto Melo, que depois o Ministério Público acusou, depois a polícia recebeu, ele me cita 60 vezes. No relatório de o inteligência. seu blog é citado. Caraca. 60 vezes. Eu ia chegar nesse assunto. Qual que é a situação hoje do Augusto Melo? Não digo nem mais do Corinthians, já aconteceu o impeachment, o referendo, etc. Com relação ao inquérito que já passou para frente, já a justiça já acatou. Eu não sou advogado, não entendo muito de termos jurídicos, mas qual que é a situação hoje atual do Augusto Melo perante a justiça? Eu já te falo, antes de falar sobre isso, eu preciso falar do delegado. Da coragem, da inteligência do delegado que atuou no caso. Porque o delegado, muito delegado que faz... Por exemplo, o Augusto Melo se diz vítima de perseguição, né? Ele bate muito nessa tecla, né? Então, o delegado, olha como o delegado tomou cuidado nesse inquérito. Porque eu muitas vezes denunciei a renovação e transparência. Daqui a pouco você vai falar do outro lado também. Fiquei 17 anos denunciando a renovação e transparência. E nada acontecia. Morria na delegacia, o promotor arquivava o caso, nada acontecia. E nesse caso eu achei também que nada aconteceria. Falei, pô, esse cara vai ser pressionado e também vai morrer o assunto, porque os caras chegam junto mesmo para pressionar. Esse delegado foi fodido, cara. Esse delegado pegou, para ele se precaver, ele fez todos os depoimentos com o Ministério Público do lado. Ele chamou o Ministério Público para o inquérito. Então, o Ministério Público, nada aconteceu sem o Ministério Público estar presente. Então, todos os depoimentos do Ministério Público estavam do lado. Quer dizer, não tinha como o Ministério Público dizer, olha, eu não estou sabendo o que está acontecendo, isso está errado, isso está certo e tal. Bom, aí o delegado pega e fez o que poucos delegados têm a humildade, que é inteligência e humildade também. Ele pegou as matérias do blog do Paulinho, as matérias do Tiago Salazar e as matérias do Juca Kfouri, que são os três principais que denunciaram esse caso, e mandou investigar. Ele assistiu todos os vídeos que eu publiquei. Ele assistiu... todos os documentos ele vasculhou. Ele vasculhou as postagens do Juca. Ele vasculhou as postagens do Salazar. E, melhor do que isso, ele constatou que eram todas verdadeiras. Ou seja, ele colocou a gente num relatório que ele poderia nem ter citado. Ele poderia empinar o nariz, como muita gente faz. Eu descobri e tal. Não, eu descobri porque estava no blog do Paulinho. Eu descobri a partir de matéria do Tiago Salazar. Eu descobri a partir de matéria do Juca Kfouri. Foi o que está no relatório. Então, o delegado agiu com um critério muito bom e com cautela. Então, ele realmente, pra você ver, ele mandou vasculhar o celular de todo mundo para saber a localização exata das pessoas
de acordo com o que a gente contava nas matérias. Ele descobriu que as pessoas estavam lá, onde a gente falou que estavam, entendeu? Então, foi realmente um trabalho criterioso, um trabalho muito bom. Isso está tudo nos Está autos. tudo nos autos. Eu publiquei a íntegra do relatório final e publiquei o relatório de inteligência sensacional, que mostra quem é cada um, mostra que o Buzeira estava envolvido também para provavelmente pegar dinheiro do Corinthians, que o Buzeira era ligado a esse pessoal da UJ também, e o Buzeira andou passeando na base do Corinthians, dizendo que queria ser investidor da base. Então, tem bastante coisa interessante. Agora, com relação à situação atual do inquérito do Augusto, que é o que você me perguntou, né, da Justiça, a Justiça já acolheu a denúncia, ele vai para julgamento, ele vai ter agora, ele está no prazo para fazer a defesa dele por escrito, para juntar testemunhas, o Ministério Público já juntou as testemunhas serão ouvidas. Eu acredito que vai demorar até o final do ano para ouvir todo mundo, aquela coisa toda, mas se não no final do ano, no começo do ano que vem, deve sair uma sentença. E aí é uma sentença, eu acredito, pelo que eu vi de apuração minha e apuração da polícia, que deve ser uma sentença de condenação, a não ser que surja um fato novo aí que a gente não sabe. Mas tudo indica que é uma sentença de condenação. Pro Augusto, pro Sérgio Moro. Aliás, o Sérgio Moro é um cara de pau, né? Sérgio Moro, ele abriu um inquérito de fake news contra mim, contra o Juca e contra o Salazar. E esse inquérito ficou pior para ele porque se desdobrou num inquérito que virou o inquérito das milícias. Aí a gente conseguiu... Passa por ele isso aí, é isso? Passa porque ele era uma espécie de gerente das milícias. E o cara que passava as notícias para as milícias era o tal do Washington Rodrigues, que foi o cara que, junto com aqueles dois caras de Goiás, levaram a Vaidibete para o Corinthians. Não foi Esse Washington era tão próximo do Augusto que ele era o cara que fornecia a informação para as milícias. Toda reunião que você vai ver do Washington era com o pessoal de influência. E o Sérgio Moro era o cara que coordenava. O Sérgio Moro, eu conheci o Sérgio Moro. Ele trabalhou em São Paulo. Não, o Sérgio Moro isso eu soube depois. Mas o Sérgio Moro, na primeira eleição do Augusto, eu encontrei 2 vezes com o Augusto. A primeira eleição do Augusto, primeiro eu encontrei com ele no escritório do Rubão. Porque ele estava chamando todos os jornalistas para apresentar aquele projeto da Roda Gigante dele. Lembra da Roda Gigante? Lógico que lembro. Então eu fui no escritório do Rubão, que era o escritório político dele, e estava o Sérgio Moro lá. E o Augusto falando, esse é o maior, não sei o que, do Brasil, o Sérgio Moro. Aí apresentou o negócio da Roda Gigante. Ele foi apresentado assim no Corinthians como o maior publicitário do Brasil. Meu pai foi diretor da UMAP, minha mãe trabalhava... Eu nunca ouvi falar desse cara. Isso. Mas você já ouviu falar desse cara? Nunca ouvi falar. Antes do Corinthians, nunca. Também não. Aí depois eu descobri que ele trabalhou na eleição do Aidar no São Paulo. É isso. Bom, aí o que acontece? Eu assisti o negócio da Roda Gigante. Não dá para empolgar, né? Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, Augusto, mas o clube é meio de futebol, né? Não sei se isso aí vai empolgar o público e tal. Até eu não sabia nada dele. Eu achava que ele era um coitadinho e tal. E foi. Quando eu saí de lá, passou umas semanas assim, o Ciborgue, que é uma pessoa do Corinthians, entrou em contato comigo, estava apoiando o Augusto, falou, o Augusto gostou muito de você, naquela reunião que você foi lá no Rubão, ele queria conversar com você para te explicar mais coisas da campanha dele e tal. Falei, Ciborgue, marca com ele aqui perto de casa, então, vamos ali na pizzaria do Ângelo. Não quer ir longe, né? Aquela vez eu fui no Pacaembu e tal. Se ele vier aqui na pizzaria do Ângelo, eu vou. Aí foi. Cheguei na pizzaria do Ângelo, tava o Augusto, o Valmir Costa e o Ciborgue. Sentamos lá para pedir uma pizza e tal, pedi a pizza. Aí o Augusto chega para mim e fala assim, ô Paulinho, quanto que você gasta para fazer o seu blog? Eu fiquei passado, né? Eu fiquei pensando já na maldade que provavelmente ele estava pensando. Falei, por que, Augusto? Você quer fazer um blog? Aí Augusto, não, eu quero bancar o seu blog. Porra, se ele falou isso para mim, que sou um cara que destrói todo mundo que é dirigente corrupto, imagina o que ele não falou para esse monte de influencer iniciante. Entendeu? Era o segundo contato seu com ele, né? E é o segundo contato meu com ele. Aí eu peguei e falei, Augusto, você se fudeu, cara. Eu achava que você era um bosta. Agora eu vou investigar o seu rabo. Levantei e fui embora.
E passei daí por diante a investigar ele, porque eu comecei a entender que ele não era aquela figura simplória, que eu achava que ele era uma figura simplória, que como ele tinha bastante voto no Corinthians por conta dele participar de um lugar chamado Canindé lá, que é o futebol de associado, então ele trazia muito voto. Lá o pessoal estava encostando nele para poder botar de laranja, eu achava isso. E o pessoal entrar na eleição do Corinthians. Mas eu comecei a perceber que não, que aí ele é um cara mais esperto do que eu achava. Foi aí que eu investiguei ele. Aí eu cheguei na Barbarense, cheguei nos terrenos grilados que ele tinha com o Bocato no início dos anos 2000, aliás, 1990 e pouco. Cheguei em um monte de situação dele, empresa de fachada, condenação criminal a 2 anos de cadeia por sonegação de imposto. Quer dizer, eu investiguei ele todinho. Eu recebi 600 e poucos áudios dele que eu publiquei, um pior que o outro, achacando o jogador de futebol, achacando a família, negociando escandalosamente o Matheus Araújo, o Juan e o Murilo. Que depois, hoje, o Matheus Araújo e o Murilo e o Juan pertencem justamente à empresa que recebeu o dinheiro do Corinthians da Vai de Bet. Quer dizer, então, é isso. Eu acabei descobrindo. O Augusto me estimulou a investigá-lo. Se eu imaginava, eu provavelmente iria investigar ele. Mas talvez eu não chegasse a tanto, porque eu ia achar que ele é um sujeito comum. Mas quando eu percebi que ele poderia ser mais do que isso, eu passei a investigar muito ele, as pessoas ao redor, comecei a procurar pessoas que ele trabalhou e não trabalhavam mais com ele, que estavam com raiva dele. E ele te deu munição no final. Me deu munição. E eu encontrei o que encontrei. E ele fez uma postagem esses dias aí que eu acho que foi endereçada a você. Provavelmente. Falando que acusações falsas, né, narrativa de perseguição e multa pesada em caso de descumprimento, que teria sido uma vitória judicial. Aconteceu isso? Você teve algum embate judicial com o Augusto? Eu acho que o Augusto deve ter acordado um dia, sonhado alguma coisa, e deve mentir no sonho também, porque ele mente tanto que ele mente no sonho. Eu não recebi nenhuma intimação intimação judicial de nada. Deve ser lorota, acho. A não ser que esteja em segredo de justiça e eu não saiba, entendeu? Mas o que eu escrevi dele é tão verdade que ele está indiciado por isso. Ele é réu por associação criminosa, ele é réu por lavagem de dinheiro e por furto qualificado. Quer dizer, ele é réu pelo que eu escrevi dele. Ele mesmo disse. Ele quando vai nas entrevistas agora, ele está dizendo que aquele processo lá, 70% é o blog do Paulinho. Eu agradeço pela propaganda. Não sei se é 70%, mas é um bom percentual mesmo. Mas eu agradeço. Cada vez que ele fala isso numa entrevista, meu blog explode de audiência. O que eu posso fazer? Só tenho a agradecer a ele. Mas que ele é burro, ele é burro. E você vê o Augusto, mesmo depois do impeachment, ele ainda tem força no Parque São Jorge? Bastidores, aliados, possíveis candidatos, que a gente vai falar daqui a pouco aqui dos candidatos. Uhum. Você ainda vê o Augusto com força política dentro do clube? Eu acho que essa votação do impeachment mostrou que ele tem força. Porque ele conseguiu... Olha, pensa bem, ele 30%, né? Pô, réu por roubar o Corinthians. Ele é réu por roubar o Corinthians. Depois de tudo que se falou dele, durante 1 ano e meio, o sujeito conseguiu 30%. Ele tem força. 30% é muita força. Ele é um sujeito para ter 5%. 30% é muita força. E ele vai usar esses 30%. Provavelmente para se encostar em alguém. Então, que ele não consiga mais eleger, ele não pode se eleger porque ele perdeu os direitos políticos, mas a turma dele pode ainda. Ele provavelmente, em não conseguindo eleger gente dele, ele vai precisar se encostar em alguém. Eu acho que é isso que, a não ser que mais pra frente ele perca essa força. Mas hoje 30% é muita coisa. Vamos falar já dos prováveis candidatos. Isso. Tem notícia do Luiz Fabiani hoje, de um candidato que está saindo aí. O Paulinho já deve estar por dentro dessa notícia. Eu conheço, já investiguei o cara. Isso é bom, tá hein? O tal de André. O André, ele mesmo. Lá vem. É um Augusto Melo misturado com... Cara, é um Pinóquio. Na verdade, é um Pinóquio. Calma, Paulinho. Nossa, calma, Paulinho. Daqui a pouco a gente fala disso. E também as denúncias dos cartões corporativos, o que aconteceu com o Andrés, as notas lá da gestão do Duílio. Vamos passar
por isso também, e mais alguma outra coisa que você acha interessante falar Sim. sobre o seu trabalho, sobre as suas investigações, em nome da Lead Travel, meu querido Alan, meu querido Que Paulinho. delícia ali de Travel. pra Aquela tranquilizar dor a de gente. cabeça, você vai escapar daquelas viagens sem padrão nenhum, cada um para um lado, outro é pro aquela outro. gritaria, cadê não sei o quê, tudo cadê não sei o que lá, o fulano esqueceu o voucher, esqueceu o mochila negócio em foi parar não sei casa, aonde. foi parar não sei aonde, acabou com a Lead Travel, isso não vai acontecer. Fica tranquilo, conheça a Lead Travel, que está agora no 9º andar da Avenida Paulista, 302. Eu Muito que bom. passei muitos anos ali na Avenida Paulista, também. nos meus tempos de Jovem Pan, Paulinho acompanhava bastante a gente no Pânico naquela época, né? Então, acesse leadtravel.com.br, o seu negócio é muito importante, não é? Então, você tem que deixar tudo muito bem organizado. Viaje com tranquilidade e sem estresse com a Lead Travel. Isso. leadtravel.com.br. Isso. Ó, tem candidato novo. A Já gente deu tava, spoiler a gente do estava candidato. imaginando aqui uma candidatura, de repente, só do Stabile. Não vai ser, né? Não vai ser. Não vai Pelo jeito não vai ser. Paulinho falou que já conhece. Que é Vai gente falar boa. pra gente. Será que vamos cair de novo na mesma armadilha, Paulinho? Olha, Calma. Pra você não cair em armadilhas, aposta legal. Pra você escolher sensacional. Você precisa conhecer a aposta legal. Você sabe que hoje as bets chegaram para ficar, estão Isso. regulamentadas, mas nem todas estão regulamentadas. É lógico. E como é que você vai saber, meu querido Alan? Vai lá na aposta legal. Tá regulamentado ou não? Mas- Você recebe no teu WhatsApp então, aí. dá pra saber. Pô, entra aqui, ó. Vai na Vamos fazer aposta legal. uma aposta nesse link aqui. Você fala, Não faz não. isso. Vai na aposta legal primeiro. Primeiro vai na Vai aposta lá, legal. vai lá. Entra na aposta legal. Ricardinho, entra lá no site pra gente. Que legal. Rapidinho, porque É legal mesmo, né? Aposta legal é legal. é a melhor maneira de você não cair em golpe, Olha lá. tá? Você não vai cair em nenhum golpe. Ali em cima, faça seu cadastro, ali em cima tem a aba de reclamação. Você vai ver se as casas de aposta A relação têm bonitinha algum tipo de também. reclamação, Ó, que legal. tá bom? Você vai poder fazer a tua aposta na tua bet preferida com segurança, cara. Isso, Tá? que é o mais Então aqui, ó, importante. os sites mais populares, tem um ranking, tá? Porque a equipe da Aposta Legal faz todo tipo de teste, né? Vê se tem reclamação, vê se o dinheiro está sendo pago quando você acerta, se tem problema, se não tem. Não deixe de entrar primeiro na Aposta Legal antes de você escolher a sua bet para o seu jogo. A Aposta Legal não é uma bet, não é um site de apostas, ela é uma ferramenta para você fazer o seu jogo com responsabilidade e não cair no conto do vigário, meu querido Te Alan. dá aquela diretriz. Conto do vigário é Conto velho, do hein? vigário é nova, Hein, é Paulinho? nova. Eu nunca tinha ouvido. É da minha época. Eu Conto nunca tinha do ouvido. vigário é velho demais. Nossa. Então tá aqui o QR Code Conto do da vigário. Aposta Legal. Durante o programa, Que o QR Code... sensacional. Não, hoje eu aposta falei com a legal. minha mulher, tá falando de cabular a aula, e eu fui falar gazetear a aula. Gazetear é mais antigo. Nessa eu não nem nem eu lembrava conheço. que existia. Gazetear é mais antigo. que isso. Então, não deixe de acessar apostalegal.com. Uou! Paulinho. Bom demais. Aliás, minha filhinha nasce dia 25, hein? Aê, Paulinho. Uou! Parabéns, Paulinho. Já tem nome já? Lois Mariá. Ô, Lois legal. de Lois Lane, porque Lois Lane é Superman? jornalista. É, Então, Lois legal. e Mariá, minha mulher Nome- escolheu. nome bonito, O bonito. nome do meu filho é Mike. Bonito. Meu filho é Mike. De nome tá bom. E como estamos de nome para presidente do Corinthians? O André é bom, hein? Como estamos de nome para presidente do Corinthians? Quem tá chegando aí? O que você tem de informação, Paulinho, sobre isso? Cara, eu ouvi falar o nome desse André, que eu não lembro o sobrenome dele. Você tem o sobrenome dele aí? É, André, Eu puta, tenho também aqui- eu vi também de manhã. Essa notícia... Eu já vou- falei com ele, eu já conversei com ele. Eu vou dar o Ele é crédito não sei o aqui que da XP. pro Cara, esse André, Luiz Fabiani, da Rádio Grande Bandeirantes. Fabiane. Que o Luiz Fabiani, pelo menos, eu vi através das redes sociais dele. Não, né, acredito que a notícia seja dele. A gente colocou lá na placar também hoje o print aqui do Luiz Fabiani, que fala sobre essa candidatura aqui. Eu vou puxar aqui o print para Isso. não cometer nenhuma injustiça, tá? Eu ouvi falar, parece que está sendo o nome do Citadini também. né? Então, a gente vai Vamos chegar. procurar, vamos chegar lá. A gente vai chegar nisso aí. Conversei com o conselheiro André Castro isso, Ele, é André ele, Castro. ele. Ele e mesmo. ele confirmou
que será candidato à presidência do Corinthians nas eleições indiretas, tá? Ele também complementa aqui que, embora André estivesse trabalhando com essa hipótese há tempos, seu nome não estava comentado no Parque São Jorge, surge como uma surpresa nos bastidores. Sabe qual a chance dele? Qual? Zero. Zero? Nenhuma chance. Já moiou? Nenhuma Já chance. jogou água no Eu chope? vou te falar por quê. Só para finalizar a informação, Paulinho. Uhum. E ele teria um documento formalizado de um investidor internacional em aportar R$1 bilhão no clube. Então, essa denúncia eu fiz na época do Duílio. Ele já tentou... Quem é esse cara? Então, ele é um cara que é um operadorzinho da XP, que é um operadorzinho, não é nada... Não, é real, é um Lachou duro. com o cara, velho. É um operadorzinho, igual tem esses operadores que trabalham em vários locais, se ligar para XP, eles não sabem quem é ele. Essa é a real. E ele é um Augusto Melo. É um cara esperto para não contar a verdade. Então, ele veio com essa história. Ele tinha uma outra história também de bilhão, que ele estava quase... ele estava negociando com o Duílio. Quando o Duílio era presidente, eu descobri, fui atrás, é que eu não estou lembrado agora, porque veio de cabeça, mas é uma coisa que eu já tinha publicado. É uma esperteza... É tão esperta que acaba sendo meio burra, porque $1 bilhão. Bilhão também lá. $1 no bilhão passado era bilhão. de dólares, acho. E $1 bilhão, é verdade. Eu esqueci de também. salientar isso. Dá dinheiro pra cacete. $1 bilhão. 6 bilhões de 6 reais. bilhão. Isso é uma loucura. É. Nem o Real Madrid recebe uma coisa dessa. Então, para você ver, o cara, até para o cara inventar uma coisa, ele tem que ser um pouco mais modesto. Mas esse sujeito eu já conversei com ele. Ele é uma coisa... não sei se você conhece um tal de Roberto William no Corinthians, um tal de libanês. Eu não conheço o pessoal Então, lá. Eu sou sócio sujeito- do clube, mas eu não frequento Tem um essa sujeito no ala Corinthians chamado política. Roberto Eu já William, ouvi falar libanês, no libanês já. que é o as da mentira. É uma coisa... Tudo que ele fala é mentira. É que nem o Augusto Melo. É que nem esse sujeito. Pô, mas todo mundo no Corinthians só fala mentira? Não, Tudo mentiroso. O que Pinóquio, ué. eu conhecendo o bastidor do Corinthians, o que eu posso te dizer é o seguinte: esse sujeito entrou espertamente com essa informação falsa, porque pega meia dúzia de gente, coitado, que não pensa e vai acreditar que é verdade. Não, cara, $1 bilhão, não sei o que, para tentar chegar. Existem 2 candidatos de fato no Corinthians. O resto é tudo conversa. Esse sujeito deve chegar em algum dos 2 candidatos e falar: olha, eu tenho isso aqui e tal. Você me coloca de vice, você me coloca de diretor, não sei do quê. Então, o cara lança a candidatura. Ele quer entrar no meio. Ele quer entrar no meio. Então, ele se lança como um candidato para entrar no... Isso acontece muito no Corinthians. Um cara que era da chapa dele é especialista em fazer isso. Chama-se Maritan. É especialista em fazer isso. Esse sujeito sempre se lança candidato a presidente, sai fora para negociar com uma da chapa. É tipo aqueles candidatos que saem para presidente, que fazem aqueles discursos, faz aquela zoeira no horário político, vai nos debates e tal, e aí depois ganha um carguinho em outra coisa menor. Esse cara não tem a menor condição de ser nada. O Corinthians tem 2 candidatos. Quem são? Fala para nós, Paulinho. Que vão concorrer mesmo. A não ser... O único que pode talvez não concorrer é o Stabile. Talvez. Não vai concorrer o Stabile? Não, eu acho que vai, mas talvez é o único que possa. Eu vou te explicar por quê. Existem 2 candidatos no Corinthians. O resto não tem nenhuma chance. Chama-se Osmar Stabile e Roque Cittadini. São os 2 candidatos a presidente do Corinthians. Não oficialmente ainda. Não é, mas é o que vai ser. É o que vai ser. Por quê? O Osmar Stabile, ele é apoiado, ele é o da situação, tá com a caneta na mão, então tem a máquina na mão, e ele quer ser o presidente do Corinthians na sequência. O Osmar Stabile, ele é apoiado pelo grupo União dos Vitalícios, que tem bastante voto no conselho, porque são os conselheiros, são 100 conselheiros, eles não têm os 100 votos, mas ele tem bastante voto. Ele é apoiado pelo Centrão, pelo menos por uma parte. O Centrão aliás, deixa eu só fazer uma parte aqui, porque é interessante, né? O pessoal fala muito de renovação e transparência e fala muito de Augusto. Mas teve um grupo que ficou no poder mais do que os 2 juntos. Mesmo? Foi o Centrão. Raul Correia, Isabela, eles estão... Esse pessoal aparece pouco, né? Porque eles são mais espertos, são ótimos de conversar com a mídia, falam português corretamente, sabem mexer com o talher. Então, esses caras... entendeu? São os caras que são menos atacados pela mídia. Mas, português corretamente. mas eles estão... Mexer com talher. Eles estão
em todos os governos do Corinthians desde 2007. Eles estiveram com o Andrés, estiveram com o Gobi, estiveram com o Roberto Andrade, estiveram com o Duílio e agora estiveram com o Augusto. E estão com o Osmar. Quer dizer, eles estão em todas. Porque é o Centrão igual de Brasília. Eles estão em todas. Esse Centrão, ele está dividido. Tem uma parte que quer apoiar o Osmar, porque tem gente no governo, que é o Rosala Santoro. O Rosala Santoro é o diretor financeiro do Corinthians. Ele não está assinando. Quem assina é o Laranja, que é o Emerson Piovesan, que é laranja no Corinthians e laranja na Calunga. Então, ele assina o contrato. Já o Emerson, o verdadeiro é o Rosala Santoro. O Rosala que, quando descobriu o negócio da Vai de Bet, saiu e voltou. Também tá lá no Corinthians, então? Não, que ele não pode, oficialmente. Isso, oficialmente. Então, o Rosala esteve aqui com a gente outro dia. Isso, então o Rosala é esperto. O Rosala pegou, descobriu o negócio da Vai de Bet, diz ele que foi chutado pelo Marcelo Mariano, mas ele pediu demissão, mas voltou. Só depois, mais pra frente, quando o Augusto aprontou outra, é que ele saiu. Quer dizer, se ele soube o negócio da Vai de Bet, saiu e voltou, é porque ele não é tão santo assim. Tem um advogado, irmão do Rosala, que é empregado do Corinthians desde a época do Andrés, que é também o Santoro, advogado, que viajava com o Andrés para Dubai e outras coisas. É da turma do Centrão. O Raul Corrêa da Silva, que foi o cara da gestão do Andrés, do Mário Gobi e um pouco do Roberto, das finanças do Corinthians, o cara que assinou todo o rombo do Corinthians, é o cara que está na gestão do Augusto batendo nas finanças do Andrés. Que ele que fez. É uma loucura. Nossa. É uma loucura. Então, o Corinthians é isso. Mas o Osmar, ele tem uma boa chance. Tá? O Osmar, ele é um sujeito que ele tem uma empresa lá no Parque Novo Mundo, que já faz algum tempo que ele tem essa empresa. Ele tem algumas coisas que eu considero complicadas para quem quer ser presidente do Corinthians. Por exemplo, ele já agenciou o jogador. Ele foi agente do Wilson, lembra o atacante Wilson? Você lembro. Eu tenho o contrato, já publiquei o contrato. Ele foi agente, ele disse que fez para ajudar o Corinthians, mas ele já agenciou. Você acredita que o Osmar seja um homem de caráter, um cara sério, honesto? Eu vou te falar, eu não tenho nada de roubo do Osmar. Eu nunca publiquei nada de roubo do Osmar. Muito bom. O que é importante. Eu não posso dizer que o Osmar é ladrão. Mas eu tenho algumas coisas com o Osmar que são incompatíveis com o que eu penso. Por exemplo, ele bancou aquele vídeo da ditadura militar, do golpe de 64. Ele pediu desculpa, isso, né? Pediu desculpa. Uma coisa assim. Na verdade é o seguinte, ele bancou e quem fez foi o Edgar Soares, que depois acabou virando o diretor do Augusto. Pediu desculpa depois que deu errado, né? Mas o que ele falou na época da entrevista foi complicado. Então, o Osmar é o cara do Marcelinho Mariano. O Marcelinho Mariano, eu conheci o Marcelinho Mariano na empresa do Osmar, trabalhando para o Osmar. O Osmar bancou o Marcelinho Mariano até a eleição do Corinthians, praticamente, porque quem indicou o Marcelinho Mariano para o Augusto foi o Osmar. Aí, uma vez eu perguntei para o Osmar, eu falei, Osmar, ele virou bandido só agora? Você não sabia que ele era bandido? Porque não é possível que ele virou bandido agora. Depois de tantos anos. Aí ele falou, eu não sabia, não sei o quê. Bom, é isso. Esse é o Paulinho. Então tem algumas coisas... funcionário era bom. Tem algumas coisas que são complicadas, entendeu? Ele entrou agora na gestão da gestão tampão, né? Esses 2 meses, e ele manteve um monte ainda do Augusto lá. Não dá para entender. Gente, por exemplo, o diretor... o diretor... Não, mas trocou bastante gente também. Trocou, mas ele manteve o diretor administrativo, não, o diretor... Ele tem um diretor lá que é de patrimônio, acho, ele manteve o Fabinho Soldado e ele falou pra mim que ia mandar embora. Ele falou pra você que ia mandar o Fabinho Soldado embora? O Osmar Stabile? O Osmar Stabile, falou pra mim que ia mandar embora. Sério que ele falou? Falou, e manteve. Não é possível manteve. Já mentiu. Falou pra mim que você sabe que a base do Ele Corinthians... falou pra você por telefone, pessoalmente? Pessoalmente. Você sabe que a base... Isso aí é furo de... Você sabe que a base do Corinthians, a captação de jogadores está terceirizada. A captação de jogador está terceirizada por Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca é o cara que terceirizou a captação de jogadores do Corinthians. Pelo Marcelinho? A peneira, Marcelinho Carioca. E o Marcelinho Carioca, todo mundo sabe o que ele é fora do futebol.
No futebol, é o maior jogador da história do Corinthians para mim. Fora do futebol, não dá para você fazer negócio nenhum com o Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca é um sujeito... Você vai aqui na academia do Juventus, que é aqui perto, pergunta o calote que ele deu lá. Entre outras coisas. Perdeu apartamento aqui na Moca, tal, aquela coisa toda. Bom, Não sei, quem tá falando é o Paulista. Eu tô por fora disso aí. Bom, mas o Osmar falou para mim que ia tirar o Marcelinho Carioca. E não tirou. E não tirou. Não sei por quê. Então, o Osmar, você tem algumas ressalvas. Algumas restrições. Agora, vamos ao Roque Cittadini. Vamos ao Roque Cittadini. O Roque Cittadini, você pode concordar com algumas coisas dele do Corinthians, do passado, e discordar de outros. Por exemplo, ele montou um grande time em 2002. Não montou um bom time em 2004. Né? Aliás, um time bem criticado. Mas 2012 ele montou um grande time. Ele pegou um time da base e tal, foi campeão... 20 anos atrás, né? Há muito tempo. 23. Então, mas o Roque Cittadini, entre os dois candidatos viáveis, Osmar Stabile e Roque Cittadini, os dois são da mesma origem. Os dois são do mesmo período do Corinthians, que é da época do Dualib. Depois de lá, nenhum dos dois teve mais cargo nenhum no Corinthians. E os dois surgem agora como possíveis candidatos. Mas nunca se afastaram do clube, né? A diferença dos dois é o seguinte, o Roque, ele nunca esteve na gestão da renovação e transparência. Ele também nunca esteve na gestão do Augusto. É o Centrão, ele é do Centrão. Não, o Roque, na verdade, ele também bate no Centrão. Ele meio que transita. Ele ficou de fora. Ele ficou de fora de tudo. O Osmar também não ficou na renovação e transparência. Mas o Osmar... Colou no Augusto em determinado momento. Então, é uma coisa um tanto quanto complicada. O Roque, ele tem a favor dele o seguinte, que é uma coisa que eu gosto. Ele, hoje ainda, ele é pela 7ª vez o presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, que mexe com muito mais dinheiro que o Corinthians. O Tribunal de Contas de São Paulo mexe com o dinheiro do Estado inteiro e todos os... O Roque Cittadini é um cara muito bem de vida, né? Você viu o salário dele que saiu no jornal? 240 pau por mês? Ele não precisa roubar. Caraca, velho. Não precisa roubar. 240 pau. Saiu no jornal. O sujeito que ganha isso, se é que ganha, não sei, saiu no jornal. Eu não sei se ele ganha isso ou ele não ganha, mas saiu no jornal. Se ele ganha isso, ele não precisa roubar. E ele vai se aposentar agora, acho que... E também, o sujeito que trabalha num cargo público, ele se aposenta com o salário cheio, né? Sim. Salário cheio. Então, o que acontece? Ele foi 7 vezes presidente do Tribunal de Contas. E não se tem notícia que o Tribunal de Contas deu prejuízo. E não se tem notícia de escândalo no Tribunal de Contas de São Paulo. Nos outros até tem alguns. Mas do Tribunal de Contas de São Paulo não se tem notícia de escândalo. Então, eu acho que o Roque é uma pessoa que, dentre as opções que se apresentam, ele é a mais qualificada. Até por conta não só desse caso... dele ter sido presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, ainda é o presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, também pela atuação dele em outras situações. Por exemplo, na época que o Bolsonaro estava ameaçando o país, o Roque é o autor daquela carta aos brasileiros e às brasileiras que teve 1 milhão de assinaturas, que foi decisiva. O governo, um monte de gente assinou, foi decisiva para a virada para o público ir para a rua, para o povo ir para a rua, para poder questionar o que estava acontecendo. Essa carta, ela parou em 1 milhão de assinaturas, porque quando deu 1 milhão, eles pararam. Quer dizer, foi um grande sucesso. Uma belíssima carta, foi lida no país inteiro. Isso é muito relevante. Quer dizer, tem várias coisas relevantes. Agora, se ele vai dar certo no Corinthians, não dá para saber. O Roque tem apoio do pessoal que era da antiga, vamos dizer assim, Renovação e Transparência? Cara, eu imagino que ele deva ter apoio de todo mundo que não apoia o Osmar. Então, por exemplo, por que o pessoal... muita gente não está apoiando o Osmar? Alguns porque não gostam do Osmar. Outros porque acham que o Osmar não é, talvez, do tamanho do Corinthians. E outros porque não gostam do Tuma. Porque o Tuma é a voz no ouvido do Osmar. Então, não dá para descolar um do outro. Porque eles estão lá já há algum tempo juntos, trabalhando juntos. Então, muita gente que descontente, talvez, não só com o Osmar, como com o Tuma, decidiu votar no Roque. Na eleição do Augusto e do André Negão, o Roque deixou claro que votou no André Negão. Então,
Isso daí me faz supor que o pessoal do Andrés, muita gente pode votar nele por conta disso, Tem mais abertura. porque é aquela questão da opção. Tem muita gente que chegou e disse, eu votei no Augusto, apesar de saber quem ele era, porque o outro candidato era o André Negão. Eu, que investiguei o André Negão, teria votado no André Negão contra o Augusto, porque eu acho que o Augusto era mais perigoso. Então, vamos às opções que são factíveis no Corinthians. São duas. Esse André não tem nem voto. Mas os dois que estão lá para concorrer vão ser Osmar Stabile e Cittadini. Essas duas opções factíveis, aí cada um tem o seu gosto. Entendeu? Eu, se pudesse votar, votaria no Cittadini. Se eu pudesse votar, votaria no Cittadini. Agora, eu não posso votar porque me expulsaram de lá. Mas tem gente que eu respeito. Teve essa também? Caraca, Paulo. Tem gente que eu respeito. Tem gente que eu respeito que vai votar no Osmar. Eu não tenho nada contra o Osmar. Eu me dou muito bem com o Osmar. Converso com o Osmar. Porque é o seguinte, o Corinthians, pela primeira vez, em muito tempo, vai ter dois candidatos a presidente que não tem nenhuma vírgula com desonestidade. Isso é muito bom. Isso é muito então, bom. O Osmar, você pode... Eu não tinha parado para pensar por esse lado. Isso é muito bom, Você pode bom. desgostar do comportamento do Osmar, você pode desgostar da administração dele, você pode até achar que ele é muito suscetível à pressão, como esse negócio do Tuma por trás dele e tal. Mas você não pode chegar e dizer que o Osmar é um cara desonesto, porque não há um indício de que ele seja. E o Armando Mendonça não vai sair para candidato? Cara, esse pessoal do Centrão parece que está orquestrando para a próxima. Porque agora eles não têm. O que o Armando quer é se manter com o Osmar, porque ele já está no poder, a turma dele já está no poder. E com relação ao Roque, é a mesma coisa que o Osmar. Você não há... O Roque foi opositor ao Andrés muitos anos, batendo bastante no Andrés. Nunca surgiu nada do Roque enquanto ele era diretor de futebol. Teria surgido. Obviamente que alguém ia levantar alguma coisa. Nunca surgiu. E na vida pessoal dele também não tem nada. Então, eu acho que são duas boas opções que o Corinthians tem, melhores do que as anteriores, e que cada um vai votar nessas opções de acordo com o seu gosto pessoal de administração e tal. O que não me agrada nesse momento, ao ler os comentários assim, que eu vejo na internet e tal, é a coisa do etarismo. Nenhum dos dois, os dois são experientes. O Roque Cittadini tem 75 anos, se eu não me engano, o Osmar deve ter 71 ou 72, é a mesma faixa de idade. E os dois são atuantes. O Osmar, ele segue trabalhando diariamente no Corinthians, tem a empresa dele que ele toma conta, e o Roque, hoje, ele é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, eu acho que capacidade cognitiva eles têm. O que você pode discordar deles é outras coisas. Eu não gosto do Roque porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, do Osmar, isso, tudo bem. Os caras podem ser chamados de ultrapassado por causa da idade. Isso. E isso a gente só vai descobrir se der oportunidade. Se der oportunidade. O Osmar tá tendo a oportunidade dele. Tem gente que tá gostando e gente que não tá gostando. O Roque, se ganhar a eleição, vai ter a dele. E vai ser julgado por isso. Por exemplo, o blog do Paulinho. Eu vou começar a falar do Roque Cittadini a partir do momento que ele assumir a presidência do Corinthians. Eu estou falando agora na entrevista, por quê? Porque vocês me perguntaram, e é um assunto relevante, são dois candidatos. Sim. E eu não posso dizer nem que um é desonesto, nem que o outro é desonesto. Não dá para dizer, porque eu realmente não descobri isso dele. Mas vai apurar mais a partir do momento assim, o que eu tenho do Osmar é a questão de ele ter agenciado jogador. Mas ele não era presidente do Corinthians, entendeu? Então, é uma coisa que... detalhe aí que chama atenção. Chama atenção, entendeu? Tá certo. Com o alerta ligado, tá né? certo. É isso. Estamos indo para a reta final, mas dá tempo ainda de alguns assuntos muito importantes. Cartão corporativo, Paulinho. Isso estourou, hein, velho? Tem que investigar. Até os remédios pro negócio. É um absurdo, né? Eu acho o seguinte, eu acho que tem que investigar. A origem das informações também tem que ser investigada. Eu não estou dizendo investigar o cara que vazou a informação por influencer, porque, embora ele não seja jornalista, né? Então, mas comprovadamente algumas são reais, né? Então, aparentemente são. Pelo menos a que o Andrés confessou. Isso. Ele confessou, não tem nem como. Então, né? essa é real. Parece que ele pagou já, ele falou, isso. Né? Então, quer dizer, aqui, o Andrés não tem o que dizer, porque ele confessou. O Duílio
diz que não são. Mas vamos por partes, como diria o esquartejador. Andrés, saiu a notícia, depois aí que ele assumiu, de alguns gastos no cartão lá no Fernando de Noronha. Rio Grande do Norte, lá, Praia da Pipa, Aí né? teve não sei o que na Espanha. Sim. Aí depois eu vi uma notícia de que parece que ele ainda tinha o cartão e usava... Então, essa de ainda ter o cartão, eu investiguei uma parte. Isso é importante a gente esclarecer, Então, não porque sei. é o seguinte, eu acho que o Andrés, esse cartão que... Inclusive esse cartão que ele admitiu e devolveu, ele tem que prestar mais conta disso aí, porque é estranho. É uma situação muito estranha. Eu acho até que tem que ser apenado, mas que tipo de pena? Estão dizendo que no Estatuto do Corinthians não tem pena de expulsão para isso. Teria um outro tipo de pena. É que o Tuma disse na coletiva que não está no estatuto Isso. o cartão, esse tipo de infração, mas deve se encaixar em outra infração, talvez, eu não acho sei. Vai ter que encontrar uma punição eu acho o seguinte, lá, né? como está no Ministério Público, Uma brecha. no Ministério Público está enquadrado. E se não está enquadrado no Estatuto do Corinthians, está no Ministério Público. Na lei deve estar. Eu acho que o Corinthians tem que acompanhar a investigação do Ministério Público e colaborar com a investigação do Ministério Público. Acompanhar e colaborar. Porque se o Corinthians não tem condição, por conta do Estatuto, de punir os caras, o Ministério Público tem condições de pedir um indiciamento. A partir do momento que o Ministério Público indiciar alguém, aí você já tem... Aí vale a mesma regra do Augusto Melo. O Corinthians não pode ter um presidente indiciado, não pode ter outras pessoas também em situação assemelhada. Então, eu acho que o Corinthians tem que acompanhar e tem que colaborar. O Corinthians não pode se omitir nessa hora. Se o Duílio e o Andrés, de fato, cometeram crime, a investigação vai dizer, eles vão ser provavelmente indiciados por esse crime e o Corinthians aí não tem o que fazer. Não pode manter. Mas os casos são diferentes, né? Do Andrés e do Duílio, né? O do Andrés seria cartão. Então, o do Duílio... O Duílio são notas, reembolso de nota, isso que eu entendi? O do Duílio aconteceu uma coisa que é estranha. Eu não consegui checar todas as notas, que eu não tenho as notas. Quem tem são os influencers. Uma das notas, que foi publicada pelo blog do Macedo e depois republicada pelo Pastor Mala, quando o Macedo publicou, eu não consegui observar nitidamente a chave da nota. Mas quando o Pastor Mala publicou, eu consegui observar a chave da nota. E com essa chave da nota, eu chequei que a nota é falsa. Então... Comprovadamente? Comprovadamente falsa. Porque na notícia do GE, parece que é Bruno... Então, eu não sei se é essa mesma nota. Ah, tá. Eu tô falando a nota do Macedo. A do GE eu não... Porque a do GE parece que eles bateram no Ministério da Fazenda, foi o que eu... A do GE eu acho que deve ser verdadeiro, porque eles bateram lá. Mas então, essa daí, essa do Macedo era falsa? Essa do Macedo era falsa. Essa do Macedo é o seguinte... Que é a do restaurante lá atrás? A do restaurante. Essa do Macedo, por que me chamou a atenção? Eu não tinha investigado, quando eu vi que não dava para ver, eu deixei para lá e tal. Falei, os caras vão descobrir. Por que virou pauta minha? Porque esse Mala, faz uns dias, ele republicou a nota do Macedo e ele colocou uma tuitada dizendo o seguinte: fui procurado pelo dono do restaurante que me diz que a nota é falsa. Tá uma tuitada do Mala dessa semana. Aí quando eu li aquilo, eu falei, peraí, o dono do restaurante procurou o cara para dizer que é falsa e ficou por isso mesmo? E eu falei, eu vou dar uma olhada. Eu peguei a nota, ampliei e consegui achar, na publicação do Mala, consegui achar o código da nota. Entrei no site do Cefaz, que é onde você investiga isso, e não consta, quer dizer, é falsa. Então, essa nota do GE, não. Do GE, eu nem investiguei. O repórter falou que investigou e eu não vou lá contrariar o cara, nem quis investigar. Eu também nem investigaria do Macedo, para dizer a verdade. Mas, a partir do momento que o Mala publicou que o dono do restaurante disse que é falsa, eu falei, bom, ou o cara tá mentindo ou ele tá falando a verdade. Eu fui ver se ele tá falando a verdade. Investiguei, a nota é falsa. É essa daí. Não sei se as outras. Mas e as outras? Agora eu vou te falar do cartão corporativo do Andrés na gestão do Augusto. Você conversou, você procurou o Andrés para falar sobre isso, não? O Andrés não fala comigo. Também não gosto de você. O Andrés não fala comigo. Não fala comigo, não fala com o Perrone. O Andrés não conversa comigo. Tá. Então, senão eu tenho que procurar, não tem nenhum problema. Quem fala comigo são outras pessoas da gestão dele falam comigo. Mas ele não fala comigo. Mas ele não deixa bater em você, né?
Olha, eu não sei porque ele não deixa bater em mim. Não, verdade, é verdade. Não, você está falando de mídia. A gente pode até contar isso, é legal. A gente pode até contar isso. Mas a questão do Andrés é o seguinte, eu investiguei também porque eu achei estranho um cartão no nome do Andrés sendo utilizado na gestão do Augusto. E eu encontrei uma publicação de um torcedor que foi atrás disso, e o torcedor foi muito inteligente. Ele pegou a data que foi utilizado o cartão, foi utilizado naquele camarote famoso lá, o Fielzone. O cartão foi utilizado no Fielzone, uma conta de não sei quantos mil, e o sujeito pegou os vídeos da festa que teve nesse dia do uso do cartão. E se você assistiu o vídeo, não tem ninguém do Andrés lá, não tem o Andrés, e é uma festa do Augusto. Tá o Augusto no palco, ou seja, subentende-se que esse cartão foi utilizado numa festa. Eu acho improvável que o Andrés estivesse na festa do Augusto. Então, eu publiquei isso no meu blog, foi um torcedor que fez essa investigação, não foi nem eu. Eu fui tentar investigar e encontrei essa publicação desse torcedor. E o torcedor foi muito inteligente. Ele foi atrás, ele começou a vasculhar vídeo de festa do Fielzone desse dia. Ele juntou e tem o Augusto no palco, aquela coisa toda. Então, esse dia da utilização desse cartão em nome do Andrés foi uma utilização numa festa. Não dá para dizer que foi o Augusto que usou, não dá pra, mas dá para notar nos vídeos que o Andrés não estava lá e que é pouco provável que estivesse numa festa do Augusto. Tá, o que tem por enquanto de oficial do prejuízo que o Andrés teria causado ao clube de oficial é o que ele assumiu. 9 mil. É o que ele assumiu. 9 mil reais. Não quer dizer que os outros não... E que ele teria devolvido 15. Por aí. Porque é o seguinte, os documentos oficiais, segundo o Corinthians 6 Boletim de Ocorrência, eles sumiram. Onde foi parar essa história? Então, é estranhíssimo. Essa história tá muito mal contada. Até porque tem de documento digital. Não sei como some um negócio desse. Muito mal contada essa história. Mas não tem dificuldade de conseguir isso. O Ministério Público vai pedir para a operadora vai fornecer. Isso daí vai ser descoberto. Isso aí é um atraso de procedimento. Que vai ser descoberto. Não é possível. A operadora vai dar. E é muito provável, já que o Andrés assumiu que o resto seja verdade também. E em sendo verdade, ele vai ter grande dificuldade de se livrar disso. Vai ter grande dificuldade. O Duílio diz que são falsos os dele. Como o Duílio não assumiu, fica a dúvida, que vai ser esclarecida também pelo Ministério Público. O Ministério Público ele não fica lá que nem o influencer mostrando que foi gasto. O Ministério Público vai no lugar, pega o vídeo, pega o celular. O Ministério Público investiga de verdade, né? Pega o celular e vê onde o cara tava. O que foi o que fizeram com o Augusto. O Augusto, não, o Cassundé, eu nunca vi, não sei o quê. Aí mostra o celular do Cassundé que ele tava junto com o Augusto no Corinthians. Quer dizer, não dá. Isso é uma investigação. Então eles vão quebrar o celular de todo mundo, vai ver onde os A verdade vai vir à tona. Virá à tona. E em sendo verdade o caso do Andrés e o caso do Duílio, não tem escapatória. Aí o Corinthians vai ter que se virar. Até porque, em sendo verdade, eles serão indiciados, provavelmente. Não sei direito qual é o crime que se enquadra, mas vão ser indiciados. Mas o Corinthians vai ter que resolver o problema. Não pode botar para debaixo do tapete. Como fez com o Augusto e como está fazendo com as pessoas que entraram com o Augusto na sala da presidência e que vão ser todos expulsos. O Augusto vai ser expulso do Corinthians. Vai ser expulso? Vai ser expulso. Olha, eu ficaria surpreso se ele não fosse. Quem mais vai ser expulso junto com ele nessa brincadeira? Eu acho que aquele pessoal que invadiu a sala do Osmar Stabile... Você lembra o nome de todo mundo lá? Tinha a tal de Ocampos, que é aquela doida que é a mulher que ia ser a presidenta lá do o pessoal conselho, chama de Tonha da Lua, não sei porquê. Não sei. E o advogado do Augusto, que também estava junto, tinha vários conselheiros. O Claudinei Alves, que não pode nem entrar no Corinthians, foi afastado preventivamente. O Augusto só entrou na eleição do Corinthians porque ele era conselheiro. Como o Claudinei não era, então o Claudinei ficou fora. Se o Augusto não fosse conselheiro, ele não poderia ter entrado? Porque ele seria afastado junto com os outros. Ele teria sido afastado nessa leva aí. Nessa leva. Entendi. Ele não foi afastado. Como o sobrinho, filho do Augusto também, que também acabou entrando lá junto e acabou sendo... não foi afastado porque é conselheiro, né?
Então, mas é isso. É um caso que o Corinthians não pode esquecer. Se trocar o presidente, esse caso tem que ser levado à frente. Eu acho que todo mundo que cometeu um ato prejudicial ao Corinthians precisa pagar pelos atos. Precisa. Exatamente. Chega Sem disso dúvida. no Corinthians. Agora, no meu caso, vou contar os dois casos que você tocou no negócio do Andrés. É legal. Ele fala que o Andrés não deixa me bater, eu preciso contar, senão vão achar que ele tá me defendendo na internet. Conta. Não, o Andrés é uma pessoa muito esperta. Então, no auge das denúncias que eu fazia contra ele, o Andrés me defendeu, entre aspas, 2 vezes. Uma vez dentro do Parque São Jorge. Eu estava dentro do Parque São Jorge e a turma do Andrés, da Renovação e Transparência, foi me agredir. O Andrés entrou no meio e falou assim, ó, não põe a mão nele, não põe a mão nele. E ficou bravo comigo, dizendo que eu estava ferrando ele lá, porque eu estava lá. Ele falou pra você? Ele falou. Ele falou, você é um, Fala, FDP, velho. você é um FDP e tal, não sei o quê, você tá me ferrando, não sei o quê, vem aqui e tal. Bom, e a outra vez foi num velório. Um velório? Um velório do conselheiro do Corinthians. O conselheiro do Corinthians se exaltou comigo no velório. E o Andrés pegou, não, para, não sei o que tal. Mas não porque ele me amava. É porque ele não podia ter alguém da equipe dele batendo em mim na frente dele com a imprensa lá. Né? Não podia. O único homem que saiu vivo de 2 velórios, hein? Na verdade, teve 3. Alan, para fechar com o Paulinho aí, a sua cartada final. Então, voltando naquele assunto, eu fiquei curioso, que você falou que o Stabile ele falou que ia mandar o Fabinho Soldado embora. Tá. Ele falou o motivo pra você? Por que ele ia mandar o Fabinho embora? Não chegou a comentar. Porque ele falou que ele ia mandar o Fabinho Soldado embora, que não era a pessoa que ele queria pro Corinthians e que era um homem do Augusto Melo. Por isso. Por isso. Mas não falou outro nome, não? Não falou o nome. Ele só falou que, pra mim, que ia mandar o Fabinho Soldado embora. Não mandou. Certo. E pelo jeito não vai mandar. Não vai mandar, né? não vai. Né? E pelo jeito não vai mandar, vai ficar aí. Só se ele, por política, esteja segurando para, se um dia ganhar a eleição, caso ganhar, mandar embora. Mas é uma coisa... Sei lá. O Fabinho tem uma coisa que é importante pra ele, que nas redes sociais a torcida gosta do trabalho dele, né? Eu vejo pouca crítica, assim, ao trabalho do Fabinho. Talvez isso conte também, né? Vamos ver no final do ano o que vai acontecer, porque né? o Vitinho, sei não, hein? Paulinho, para fechar, alguma reportagem sua que você esteja fazendo agora, que você ainda não soltou, que você está trabalhando, alguma coisa aí que a galera pode esperar? Não precisa ser do Corinthians, com relação a outros clubes também. Não, tem algumas, mas eu não posso antecipar, porque senão as pessoas correm, entendeu? Então, mas eu sempre tem. Tem bastante pauta. O que tem de outros clubes aí que você já fez aí que deu confusão? Para fechar. Tem do Palmeiras. Qual foi do Palmeiras? Do Palmeiras eu mostrei na internet que a Leila Pereira estava sendo investigada. Era um processo em segredo de justiça. Então ela achou que não ia vazar. Ela estava sendo investigada por lavagem de dinheiro, estava sendo investigada por associação criminosa. Não, peraí, a Leila Pereira estava sendo investigada por... lavagem de dinheiro, associação criminosa. As mesmas coisas do Augusto aí. As mesmas coisas que o Augusto, mas não pelo Palmeiras. É por conta da Crefipar, que é uma das empresas dela, que cuida da Crefisa e tal. Esse processo acabou já ou segue ainda? Esse processo está em segredo de justiça. Eu tive acesso a ele. Tá rolando ainda esse processo em segredo de justiça? Então, ele tá eu não tenho certeza se ele já terminou, porque ele está inacessível. Ele me foi repassado por uma fonte, entendeu? Então, quando eu peguei, ele estava no início, tinha a acusação e já tinha algumas coisas. Tinha o COAF dela, tinha tudo. E eu publiquei a acusação. E disse, é um inquérito, o negócio ainda está em andamento, está em investigação, então, mas ela ficou louca, né? Porque ela não queria que aparecesse. E outra coisa que é fácil de checar, essa é facílima, que ninguém tem coragem de falar, eu já falei algumas vezes. A Leila, ela é acusada de fraude na compra da FAM, da Faculdade das Américas. E ela perdeu já em primeira instância, em segunda instância, no STJ e está indo para o STF. Só falta Brasília agora. Então, o que acontece? Ela pode perder a FAM. E vai cair na mão do Xandão, que torce para quem? Corinthians! Que é a Faculdade das Américas. Tá vendo? Finalmente uma coisa boa. Que é uma história... Brincadeira. A Faculdade das Américas, ela teria, segundo o processo, utilizado uma empregada doméstica dela de laranja para fazer um rolo, que acabou ela comprando a FAM de um jeito mais fácil. Só que o que acontece?
Alguém chegou nessa empregada, que de fato, no papel, seria a verdadeira dona da fã. Chegou nessa empregada, pagou o advogado e falou: você vai ficar rica. A fã é sua. E aí, a Leila já perdeu em 3 instâncias. Caralho, eu não sabia dessa não, Alfinete. A fã não é a que dá hoje o nome à TV do Palmeiras? Não sei, velho. TV Palmeiras é capaz de ser, não tenho Nunca certeza. assisti a TV do Palmeiras. Eu também. Nunca Aliás, vi. o mal vejo do Corinthians, ficou chata. Mas eu também. vejo Eu quando acho tem um entrevista pouco exclusiva e tal. dificilmente eu vejo. Eu né? acho que Que é isso aí? pelo menos era. Mas o caso da Leila é esse. cara. Eu, só pra deixar aqui, pra ela não me processar de novo, Até porque você já tá devendo quanto pra ela? 1 milhão. 1 milhão você tá devendo pra Leila Pereira? 1 milhão. Não é possível. Não, abateu um pouco porque ela levou um ventilador e o negócio de vinho. Embora ela tá me cobrando o conserto do ventilador. Mas... O homem deve ter quebrado pra Leila, velho. mas Não, desculpa. Agora a TV Palmeiras é Sporting Bet. Esporte, tá. Que- Nova patrocinadora. Nova né? patrocinadora do clube. Mas- Mas antigamente era na É. TV Palmeiras. Era Mas a foi questão da Leila, só certo para mesmo. esclarecer, o inquérito existe, eu publiquei o inquérito, mas eu não sei que pé que tá, porque tá em segredo de justiça e eu não tive mais acesso. Agora, a fã é nítido, é só pesquisar, ela perdeu primeira, segunda e terceira instância, não sei se ela vai ganhar na quarta. Se ela ganhar na quarta, ela recupera tudo e tudo que foi falado dela não é verdade. Mas se ela perder, aí quem for estudar na fã vai ter uma nova reitora. Vai ter uma nova. Tem pro São Paulo não ficar de fora. Você trabalhou no do Aidar também, né? Ah, o do Você Aidar, fez é verdade. você pesquisou O lá, Aidar, fez as denúncias o Aidar também. é o seguinte, o Aidar eu consegui, com matérias do blog do Paulinho, expor que o Aidar estava desviando dinheiro do São Paulo e colocando na conta da namorada. Nossa. Aí Nossa, tem uma história boa para contar disso. Pode dar Conta, tempo? velho. Pra fechar. Pra Então, fechar. vamos lá. O Aidar foi expulso do São Paulo por conta desse caso. Ele foi expulso. E ele me processou. Aí no processo foi engraçadíssimo. E eu cheguei na frente da juíza, tava ele e tava a namorada, a Senira Maturana. E o Aidar vai se apresentar no processo. Ele faz uns 5 minutos de apresentação. Eu sou o Carlos Miguel Aidar, ex-presidente da OAB, ex não sei o quê. E aí falou um monte de coisa. Aí minha vez de falar, eu falei, excelência, olha aí, tudo o que ele falou é a mais absoluta verdade. Ele é isso mesmo. Mas o processo não é disso que se trata. O processo é que ele fez isso. Puta, foi sensacional. Mas aí teve uma coisa pior ainda. A Maturana que estava lá, acho que ela acreditava que ele tratava ela como esposa dele, né? E aí eu fui falar dela, olha, o Aidar colocava dinheiro na conta da esposa. Ele, não é minha esposa, é minha namorada. Ela fechou. Nossa, deu uma DR O semblante, lá. A cara. discussão. Que aí quando ela nem esperou, ele foi embora. Nossa, velho. Que coisa. Olha a mancada que o cara deu no processo. Você fez o cara terminar, cara. Nossa, não sei se Calma aí. terminou, mas eu olhei aquilo. Ajudar não ajudou. Ajudar não ajudou. Paulinho, muito obrigado. valeu. Obrigado pela entrevista. Obrigado pelas histórias que você compartilhou com a gente. Quero só fazer uma justiça aqui. As pessoas que você fez aí, Claro. né, o seu papel de jornalista das acusações, têm o direito de ter o espaço aqui também para se defender de alguma coisa. Porque acho que é assim que o jogo funciona. E né? se quiser, eu venho com eles. Então, Tô aqui do beleza. lado. Então tá. Quebrar o estúdio, Então tá combinado. Quem não gostou de alguma Pode coisa, vir não aqui. concorda com alguma coisa que o Paulinho falou aqui, o espaço está aberto, pode vir aqui no estúdio, sentar aqui com a gente, que a gente dá o espaço com o mesmo tempo, aí ou até mais, para se defender, né, Paulinho? Claro. Acho que o mundo tem que ser assim, justo, né, cara? justo. A gente tem que receber as pessoas, É. conversar, ouvir um lado, ouvir o outro. Para discutir é saudável também. Isso, O que claro. não pode é partir para agressão, Claro. entendeu? Que não pode é difamar as pessoas sem ter prova, Sim, né? Tem que vir aqui mostrar. Então, assim, É. assim que a banda toca, Assim é o porque jogo, né? ainda vivemos numa democracia, é isso? Exatamente. É isso, Paulinho? Ainda isso. vivemos numa Eu democracia? acho que vivemos. Estão tentando tirar, mas eu acho que dá para segurar. Vamos ver o que vai acontecer É. no Corinthians
e no Brasil, meus no queridos. Brasil. Paulinho, parabéns pelo seu trabalho Obrigado, investigativo, cara. Obrigado pela sua coragem. Não é qualquer um que tem coragem de fazer o que você faz. Esse aí, velho. E espero que você não tenha que entregar mais ventilador para ninguém. Hein? Voltar pra Tremembé. Só para terminar, eu queria agradecer mesmo vocês pelo convite. Eu estou sempre assistindo vocês, eu acho muito legal o trabalho de vocês. Tem entrevistas ótimas, porque vocês, além de apertar o entrevistado, vocês são descontraídos e acaba deixando o entrevistado mais à vontade e o cara vai soltando. Isso é tático. Pior é que não é. Isso é tático. Mas eu queria agradecer, você tocou nesse assunto da coisa, os meus advogados. Eu queria agradecer a ONG Media Defense, que é a ONG que me acolheu em 2021, é uma ONG inglesa, e ela banca os meus processos em parceria com o escritório Flora Mateus e Mangabeira, que é um escritório do Rio de Janeiro, que é um escritório especialista em liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direitos humanos. Então, eu não estaria tão tranquilo trabalhando se não tivesse essa retaguarda, a proteção deles, e nunca mais eu tive problema processual. Já fui processado, óbvio, mas eu fui muito bem defendido. Pô, legal. Faz a propaganda do blog aí, pô. Para quem quiser entrar, blogdopaulinho.com.br. Entrem lá, por favor. Redes sociais. A família agradece. A rede social, o Instagram, Blog do Paulinho. O YouTube, Blog do Paulinho Oficial. Eu acho que são essas que eu tenho. E o Twitter, Blog do Paulinho. E o Twitter. Blog do Paulinho. Blog do Paulinho. Blog do Paulinho. É isso. Tem que acessar lá para se informar melhor. Eu vi os negócios você anda lá. muito Acompanha. avoado. Falei pro Paulinho. Então fala aí do site do Deus Zebra aí. Grande Deus Zebra. Não é igual ao do Paulinho. Não tem a mesma pegada. É outra. Tranquilo. É outra história. Deus Zebra News com a gente aqui, Alfinetinho. Inclusive, hoje tem Universitário do Peru. Torcer para eles contra o Palmeiras, né, na Libertadores. Você vai torcer para o Universitário do Peru? Claro, torcer para o Universitário, com certeza, Alfinetinha lá. Todas as informações, ó, o jogão lá, esse Flamengo, já foi de ontem, já deve estar atualizado lá. Isso, foi um jogo bom, hein? Jogo bom, tá tudo em aberto. Tá aí. Então, esse nome é muito bom. Guilherme, Deus Zebra é muito veio bom. aqui. Deus Zebra é ela. Guilherme veio aqui, contou várias resenhas pra gente. Tá aqui o Bambu da Estupim também. Queria descer o Bambu em todo mundo aqui, tava bravo pra caramba. E é isso aí, Alfinetinha. As notícias estão bombando no Deus Zebra News. Exatamente. Legal. Você que quer saber as escalações, onde o jogo vai passar, as estatísticas de todos os jogos, entra no deusebranews.com.br. E temos o Deus Zebra Inc., que está aparecendo ali. As camisetas oficiais aí, Paulinho, do Deus Zebra. Você pode entrar lá e adquirir o modelo que você mais gostar. Paulinho, qual que você prefere aí? Eu prefiro essa. De cara, sim? Nirvana. Nirvana. É legal, bom demais. É isso aí, ó. Morrison. deusebranews.com.br e o Deus Zebra Inc. também. Tem todos esses modelos. Tem moletom também, em regata. Tudo com a qualidade da reserva, tá? É chique o negócio, tá? Muito legal. Eu tenho a minha aqui, ó. E essa aí você tem mesmo, né? Tem. Depois eu preciso atualizar essa foto e deixar no padrãozinho aí dos cabides aí. deusebrainc.com.br. Agradecer também a todo mundo que assistiu aqui. Pô, sensacional. Graças a Deus, a audiência de hoje maravilhosa. Com o Paulinho. Lembrando para você fazer a sua viagem corporativa com a Lead Travel. Lead Travel na cabeça, sempre. Né? E antes de fazer o teu jogo, entre no apostalegal.com para você não cair em roubada, meus queridos. Apostalegal.com, QR Code aqui para a gente finalizar. Ricardinho, agradecendo mais uma vez aqui a galera do espaço Cross Media, meu querido Paulinho. Paraíso aqui. Que legal aqui, até piscina tem, honestamente, rapaz. gostei muito. Tem piscina quando quiser. Tem day use aqui. Ó, pra quem não sabe, eu moro a 500 metros daqui. Aí, ó. Eu não sabia. Que lugar legal. Eles fazem day use aqui, não é, Ricardinho? No verão tem day use na piscina aqui. Churrasco. Daqui a pouco nós vamos fazer Então, para receber o Edson Ventura, tem que trazer ele aqui no Deus. Ele gosta de futebol? Não gosta, mais ou menos. Ele torce para que time, o Edson Boa? É corintiano? Vamos trazer ele aqui. Daí a gente já faz um programa mais descontraído. Fala do ET de Varginha. Você deve ter umas notícias do ET de Varginha, não tem, não? Já pesquisou o ET de Varginha, não? Esse não. O que é encontrar? Deve ser interessante. Cara, você imagina o Edson Boaventura com o Paulinho? Vamos fazer esse programa? Por favor, pô. Só chamar. Vamos fazer aqui, ó.
Todo mundo da Moca, pô. Vamos fazer esse aqui do lado, só chamar. Esse programa vai ser maravilhoso, cara. Vamos fazer esse programa aí. Em breve aqui, em breve não sei aonde vai passar isso, mas nós vamos fazer. Obrigado, Paulinho. Obrigado parabéns vocês, valeu trabalho. mesmo. Tá bom? É isso aí, Alanzito. Nós. Deus Zebracast. Até a próxima, ó. Aposta legal aqui, ó. Entra lá pra você não entrar em roubada, hein? Sensacional.